Você ainda participa dos nossos resultados. Quer saber mais? Procure a agência mais próxima da Sicredi Evolução e conheça esses e outros benefícios. Faça parte você também da maior instituição financeira cooperativa da Paraíba. Vamos juntos! Sicredi, gente que coopera, cresce! Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, pontualmente meio-dia. Confirmando em João Pessoa, 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 14, o mês é fevereiro, o ano é 2023 e o F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Clima esquenta na Assembleia Legislativa da Paraíba. Deputado Luciano Cartacho diz que não vai aceitar jogo sujo e declarações levianas por parte do deputado Evásio Bezerra. Já Evásio Bezerra, que será o nosso entrevistado aqui na Pop, reafirma acusações contra Cartacho e dispara gestão pálida e feijãozinho com arroz. Eita! GAECOS de 8 estados e Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil da Paraíba cumprem mandatos judiciais e apuram lavagem de dinheiro em igrejas. A investigação aponta que um grupo legalizava o dinheiro com a compra de imóveis, fazendas, rebanho bovino, automóveis e abertura de mercado. Eu não acredito numa coisa dessa, não. Bebê é encontrado abandonado embaixo de uma árvore na cidade de Campina Grande. Moradores do bairro Araxá
acionaram a polícia depois de encontrar a recém-nascida deixada sozinha no local. Secretaria de Saúde da Paraíba antecipa para hoje distribuição de quase 28 mil doses de vacinas bivalentes contra a Covid-19 para os municípios do estado. Os imunizantes são mais atualizados para a proteção contra a doença, pois produzem anticorpos contra a variante original e também contra a Omicron. Paraíba registrou 35 internações de bebês menores de 1 ano por desnutrição em 2022. Já o Brasil registrou mais de 2.700 hospitalizações infantis por causa da fome. Os dados são do Observatório da Saúde da Infância da Fundação Oswaldo Cruz. Desnutrição atinge cerca de 50% das crianças e anomames de até 5 anos de idade monitoradas pelo SUS. A maior quantidade de crianças com peso baixo ou muito abaixo para a idade ocorreu no ano de 2021, quando 56,5% delas estavam desnutridas. Polícia Federal cumpre 8 mandatos de prisão em 5 estados, em nova fase de operação contra atos golpistas. Os alvos da PF nesta terça-feira são dos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo. Reportagem exclusiva no UOL aponta que no período eleitoral a Caixa Econômica disponibilizou 99% de toda a sua carteira de crédito consignado do Auxílio Brasil de 2022. Já após as eleições, até o final do ano, foram liberados 67 milhões de reais para 53 mil pessoas. Apenas 1% do crédito disponibilizado para os beneficiários do programa. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia hoje retomada do programa Minha Casa Minha Vida. O programa habitacional deverá destinar metade das unidades financiadas ou subsidiadas para as famílias com renda bruta de até R$ 2.600. Quase 400 mil brasileiros ainda não sacaram abono salarial PIS/PASEP ano base 2020. Os trabalhadores poderão solicitar o valor a partir de amanhã, quando começa o pagamento do abono salarial deste ano. Não haverá atendimento nas agências bancárias durante o carnaval. Nos dias 20 e 21, os bancos estarão fechados. Na quarta de cinzas, o expediente começa ao meio-dia. E como eu disse logo no início da escalada, na entrevista F5 de hoje, vamos receber o deputado estadual reeleito pelo PSB, Evásio Bezerra. Com ele, falaremos das ações dos parlamentares e também dessa disputa com ex-prefeito e deputado Luciano Cartacho. E não sai de casa sem saber que mais uma vez a Mega foi acumulada e pode pagar 10 milhões de reais na noite desta terça-feira. Apostas podem ser feitas até às 19 horas nas lotéricas ou pela internet. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. Reportagem de Fábio Augusto e Tiago Moraes. Produção Juliana Carneiro. Edição Cosnes Lira. E a sonoplastia e edição de imagens do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. Você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais, no Facebook, YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop.
A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:08. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Deixa de tua onda, DJ Coxa, que abrimos hoje pontualmente ao meio-dia. E não vem com esse negócio de aleluia não, viu? Porque a gente já faz um tempinho que a gente tá começando cedinho, né? Estou por cá, junto e misturado com você, DJ Coxinha, com Fábio Augusto, com Juliana Carneiro. Não sei se Pepa Torres ainda entrar no departamento médico. Tá assim, viu, Fábio? Ele nem avisa mais se vem, se não vem. Rui Dantas e você, ouvinte, espectador do F5 em qualquer recanto da Paraíba, de Cabedelo, a Cachoeira dos Índios. A você também que nos acompanha fora dos limites da Paraíba, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. Obrigado, bom demais saber que você já está do outro lado, na companhia do programa F5, literalmente se atualizando de tudo que ocorre na Paraíba, no Brasil e no mundo. Muita coisa pra gente debater hoje no F5, meu querido Fábio Augusto. Vamos falar muito sobre política, até porque o nosso entrevistado será o deputado estadual Hervásio Bezerra, que vem travando aí, nos últimos dias, um bate-boca com o deputado Luciano Cartacho, ex-prefeito de João Pessoa. O deputado Luciano Cartacho usou a tribuna da Assembleia hoje para falar, para verbalizar que não aceitará intimidações. O deputado Hervásio Bezerra também usou a tribuna, rebateu Luciano Cartacho e será o nosso entrevistado daqui a pouco no F5. Mas antes, meu amigo, minha amiga, já abraçando meu amigo Gonçalves de Mangabeira, da Rede Alternativa de Rádio, que retransmite o nosso programa para Mangabeira, para o Zé Américo, para o Bancários e para o mundo também pela internet. Até que ponto leva uma mãe a abandonar uma criança recém-nascida embaixo de uma árvore? Isso aconteceu aqui na Paraíba ontem e causou e tem causado muita discussão, sobretudo nas redes sociais, meu querido Luciano Coxinha. Uma bebê foi abandonada embaixo de uma árvore no bairro do Araxá, na zona norte de Campina Grande. Esse fato ocorreu ontem à tarde. A recém-nascida foi encontrada por pessoas que moram próximo ao local onde a criança foi deixada, e as pessoas acionaram a polícia militar. Segundo a PM, equipes policiais estariam fazendo rondas na área e foram acionadas por moradores do bairro do Araxá, lá em Campina Grande. Os policiais acionaram um conselho tutelar, que encaminhou a criança para um abrigo para garantir a segurança e proteção do bebê. Segundo o conselho tutelar, a criança está alimentada e bem nutrida. Essa foi a informação de ontem, final da tarde, início da noite, que acabou gerando, como eu disse, muita polêmica e muita discussão nas redes sociais. Que mãe desnaturada! Quem é essa mãe irresponsável? Quem foi esse pai que permitiu
que uma mãe deixasse uma criança recém-nascida embaixo de uma árvore. Esses foram alguns dos argumentos e questionamentos que surgiram logo após a divulgação dessa informação. Pois bem, a mãe dessa bebê, encontrada ontem abandonada no bairro do Araxá, em Campina Grande, meu caro Fábio Augusto, acabou se apresentando nesta manhã ao Conselho Tutelar. Segundo o órgão, a mulher, a mãe da bebê, tem 20 anos de idade e logo em seguida ela foi encaminhada para a Vara da Infância e Juventude de Campina Grande, onde está nesse momento prestando esclarecimentos. De acordo com o Conselho Tutelar, a mãe da bebê abandonada apresentava sintomas de depressão pós-parto e se mostrou extremamente arrependida por ter abandonado a sua bebê recém-nascida. Vou parar por aqui no texto, só acrescentando que, segundo o Conselho Tutelar, a criança, essa bebê, teria nascido há pouco menos de 20 dias. E a pergunta que fiz no início desse meu comentário, eu retomo agora. Que mãe abandona uma recém-nascida de 20 dias embaixo de uma árvore? É uma mãe irresponsável? É uma mãe desnaturada? Ou é uma mãe que passa por um período de depressão pós-parto? Não tenho elementos para opinar porque não sou mãe. Mas Fábio Augusto, parece que é muito comum, e eu não estou aqui em momento algum a defender essa jovem de 20 anos, mas é mais mais comum do que se pensa mães sofrerem, passarem por depressão logo após terem os seus bebês. Agora, justifica abandonar uma criança embaixo de uma árvore? Aliás, quem gosta de novela, quem acompanha a novela, e eu sou um noveleiro assumido como eu, existe uma polêmica parecida neste momento na dramaturgia brasileira. Novela Mar do Sertão, que está no ar na Rede Globo, a novela das 18h30 da TV Globo, que conta com um elenco de vários artistas paraibanos. Aliás, uma das principais personagens da novela, a doutora Candoca, é da Paraíba. A novela foca esse drama de uma mãe muito jovem que abandonou a filha na porta da igreja, e essa criança foi criada pelo padre. Inclusive o padre é interpretado por um ator paraibano, Nanego Lira, e depois de um tempo essa mãe reaparece, agora como pastora evangélica, tenta se aproximar da filha e depois cria coragem, conta para a filha que abandonou ela muito bebê, e enfim, é um assunto que está nesse momento na televisão brasileira. Mas eu repito, e aí? A gente pode julgar essa mãe? Qual a sua opinião? A mãe está certa? É possível sim que uma pessoa com depressão pós-parto acabe cometendo esse ato translocado de abandonar uma criança embaixo de uma árvore? Ela se arrependeu, apareceu hoje, se apresentou ao Conselho Tutelar, dizendo que está extremamente arrependida e nesse momento está sendo ouvida pela justiça. Qual o destino dessa criança? Essa criança deve continuar com a mãe que se arrependeu e procurou o Conselho Tutelar? Essa criança deve ser criada
num abrigo para crianças? Vai aparecer alguém que vai querer adotar essa criança? Enfim, eu quero ouvir a sua opinião aqui no F5. 8809-8989 é o WhatsApp do F5, liberado para você mandar sua mensagem de áudio, mandar sua mensagem de texto e tentar ampliar essa discussão, esse debate conosco aqui no nosso programa. 8809-8989 é o WhatsApp do F5. 12h19, seu Fábio Augusto. A zoada continua grande na Assembleia Legislativa da Paraíba. Não acompanhei, mas pelo que li nos blogs e nos portais, Luciano Cartacho e Evásio Bezerra continuam se batendo. E agora, rapaz, apareceu a deputada Cida Ramos, do PT, peitando a direção do partido e já lançando sua pré-candidatura a prefeita de João Pessoa em 2024. Cadê a vinheta dele, DJ Coxinha? Fábio Augusto. Fala, Fábio Augusto. Boa tarde, meu irmão. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde a você, a Coxinha, a Juliana, a Rui, a Petrônia, todos aqui, integrantes do programa F5. Boa tarde a você que nos acompanha sempre pela 89,3 FM. Fábio, primeiramente dizer que é uma situação bastante delicada esse assunto que você trouxe aí no seu editorial a respeito dessa mãe lá em Campina Grande, né? Dizer que é um assunto bastante delicado em a gente tocar, porque só quem sabe o que passou, o que essa mãe realmente passou é ela própria ou pessoas que estejam próximas a ela, né? E você me pergunta, você acusa essa mãe, o que é que você acha dessa mãe? Eu não acho nada. Eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum terapeuta para poder avaliar essa mãe. Não conheço a história, mas é um assunto que a gente deve tratar com cuidado, com delicadeza, e aposto que a justiça e as pessoas competentes saberão dar o melhor futuro para essa criança, Fábio. Mas entrando no assunto político, Fábio, realmente, literalmente, hoje a Assembleia começou pegando fogo, viu? O negócio tá quente por lá. O negócio tá quente por lá. Primeiramente, do lado de fora. Uma confusão grande lá, um trio elétrico lá, um bocado de gente lá, resumindo, um barulho grande para um lado e para o outro lá. A gente, da nossa equipe de reportagem, foi procurar saber. São algumas entidades sindicalistas de algumas categorias de servidores do estado da Paraíba que foram lá protestar a respeito do reajuste salarial, querendo um olhar diferencial por parte do governo para um reajuste decente para essas categorias. E lá dentro, Fábio, quando você chegou lá, quando você adentrou lá o plenário da casa, nós ficamos lá no comitê de imprensa, quando menos espera, o deputado Luciano Cartacho pede a palavra lá na tribuna da casa. Fábio, literalmente ele ligou a metralhadora contra o deputado Evásio Bezerra, porque ontem Evásio deu uma declaração para o repórter Tiago Moraes, afirmando de que a gestão de Luciano Cartacho era uma gestão de cachorro morto. Ou seja, foi uma gestão fraca, segundo o Evásio Bezerra, as declarações dadas por Evásio. E nisso, acho que Cartacho tomou para si essa declaração de Evásio, o chamando de cachorro morto, foi na tribuna, pediu respeito a Evásio, disse que não teria medo dele, disse que Evásio estava jogando sujo, ou seja, foi uma confusão grande, isso sem Evásio ainda ter chegado em plenário. Saindo da tribuna, terminou o seu discurso lá na tribuna, no momento em que o deputado Luciano Cartacho se dirigia para o setor de imprensa para fazer a entrevista conosco lá, Evásio chega, começa a usar a tribuna, e é outro também que ligou a metralhadora, manteve as declarações que ele fez contra Luciano Cartacho, só que no caso ele falou, olha, o repórter que deu essa matéria aí, que no caso foi o nosso querido Tiago Moraes, ele não colocou direito da forma como eu disse. Eu disse que foi a sua gestão que é uma gestão de cachorro morto. E não liguei para você para pedir desculpa alguma, porque Cartacho disse que não ia aceitar pedido de desculpa depois de ter o acusado de várias coisas. Fábio, a confusão foi grande e daqui a pouquinho nós vamos trazer
todos os detalhes desta fala dos dois deputados. Os dois deputados, o Luciano Cartacho e o Evásio Bezerra. E falando também sobre Cida. Cida também é outra que já entrou no embate, viu? Entrou no embate. Ontem, após a fala do presidente do PT, estadual do PT, Jackson Macedo, aqui no F5, ela usou seu espaço lá. Ela fez questão, ela disse, imprensa, daqui a pouquinho estou chegando lá no setor de vocês e vou conceder uma entrevista a vocês. Ela quem pediu, ela quem disse, eu quero dar essa entrevista, e deu a entrevista afirmando categoricamente que está como pré-candidata a prefeita de João Pessoa. Eu vou só propor uma coisa ao amigo. A gente já vai faltar essa fala de Cida. Daqui a pouco Evásio Bezerra será o nosso entrevistado. Sim. Aí a gente solta a fala de Luciano Cartacho e pega Evásio no ao vivo aqui. No ao vivo aqui. No ao vivo, pra ver pois o que ele vai responder. O deputado Evásio, ele não acompanhou a fala de Cartacho na tribuna. Porque na fala de Cartacho na tribuna foi mais forte do que quando ele veio dar a entrevista para a imprensa. Eita, então vai ser confusão. Daqui a pouco, o deputado Evásio Bezerra, sentado no nosso estúdio, vai escutar, talvez pela primeira vez, porque ele chegou após a fala de Luciano Cartacho, vai escutar aqui dos microfones do F5 o que disse Luciano Cartacho, e ele vai também responder. Vai ser confusão, vai ser... Tinha um amigo meu que fazia assim, vai ser, em vez de dizer vai ser confusão. 12 horas e 25 minutos, Luciano Coutinho. Eu sei que a gente já se aproxima para o nosso primeiro intervalo comercial. Já tem muita gente mandando mensagem repercutindo o fato que aconteceu ontem em Campina Grande, dessa mãe que abandonou essa bebê recém-nascido. Nossa ouvinte Penha Rosendo, por exemplo, mandou a seguinte mensagem: boa tarde, Fabão. Sou mãe e não julgo. Como cristã, peço a Deus misericórdia pelas nossas fraquezas. E daqui a pouco a gente vai liberar as primeiras interações sobre esse assunto. Antes de ir para o intervalo comercial, Coxinha, eu preciso dizer que uma operação deflagrada nesta terça-feira pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte cumpriu 7 mandatos de prisão e outros 43 de busca e apreensão contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico de drogas com compra de imóveis, fazendas, rebanhos e, pasmem, e até igrejas. A suspeita é de que mais de 23 milhões de reais tenham sido movimentados pelos criminosos que seriam ligados a uma das principais facções criminosas do país. A Operação Plata cumpriu os mandatos no Rio Grande do Norte, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Ceará e Paraíba, além do Distrito Federal. De acordo com o Ministério Público, o esquema é liderado por um homem da região do Seridó Potiguar, identificado como Valdeci Alves dos Santos, também conhecido como Clorido. Ele é apontado pelos investigadores como o segundo maior chefe de uma facção criminosa que surgiu nos presídios paulistas e que tem atuação em todo o Brasil e em países vizinhos. E esta operação contou também com a participação de agentes da Polícia Civil da Paraíba. Pelo menos, eu vibro muito quando eu vejo qualquer tipo de operação com o objetivo de desmantelar o tráfico de drogas, porque consigo ter uma visão, entendo que o tráfico de drogas, o uso da droga, a dependência da droga é indiscutivelmente um dos fatores que mais gera violência. O camarada viciado no crack, na cocaína, na maconha, não tem dinheiro para alimentar o seu vício. O que é que ele vai fazer? Vai praticar crime, vai roubar celular, vai roubar qualquer tipo de coisa, e muitas vezes esse crime acaba acontecendo uma morte. Além de roubar, acaba se vitimando uma vida em situações, crimes hediondos, a gente está todo dia aí acompanhando. Quando você para analisar, é sempre o tráfico, é sempre as drogas que sempre trazem a desgraça para a família. É por isso que eu sou super fã
quando eu vejo operações de GAECO, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, de quem quer que seja, desmantelando qualquer organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. 12 horas e 28 minutos na Paraíba, Luciano Coxinha. Quando chega essa hora, meu amigo, o povo pensa logo em quê? Comer, pedir almoço. E se você vai pedir almoço, meu amigo, minha amiga, não esqueça, fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça, culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram, anota o Zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664. E o Instagram é fácil demais, Comedoria do Cabeça. Não esquece Luciano Coxinha, pra espantar a fome e a tristeza. Pede na Comedoria do Cabeça, coxa. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12 horas e 29 minutos na Paraíba, abraçando minha amiga ouvinte Leila Oliveira, Jaqueline Medeiros, abraçando também o meu amigo Jorinho Toscano, Edivaldo Júnior da Clarice Cosméticos. A gente vai para o intervalo e na volta tem mais confusão, tem mais moído, mais opinião, mais informação e as primeiras interações aqui no F5, DJ. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar.
A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h33. Meu amigo Fábio Augusto, você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então, meu amigo, corra para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo, ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção DJ Coxinha, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 12h35. Ontem o programa foi muito corrido, né? Porque tem um Conversa com o Governador toda segunda-feira. Eu cheguei, inclusive, a comentar aqui, a parabenizar a diretoria da Associação Paraibana de Imprensa, a API, pelo desfile do Bloco dos Imprensados no último sábado. Mas esqueci, Fábio Augusto, de fazer um destaque especial ao nosso colega do ramo da comunicação, o Yuri Carvalho, rapaz, que puxou o trio elétrico, cantando muito axé. Animou muito, viu, Meu irmão Yuri deu show. Yuri que esteve conosco semana passada, na sexta-feira, não foi, Coxinha? Yuri Carvalho, que é um ouvinte assíduo do F5 há muito tempo. E eu confesso que foi uma grata surpresa presenciar em loco o desempenho de Yuri Carvalho em cima do trio elétrico. Ele disse que cantar em trio é uma coisa muito nova para ele. Ele cantou no Bloco da Dora em Cabedelo e pela segunda vez sábado no Bloco dos Imprensados. E o camarada agitou muito, viu, Fábio? Eu só acho que ele pecou numa coisa. Qual foi? O tempo. Ele permaneceu, que foi muito curto, era viu? Pra ter tocado foi mais, muito né? curto, era pra ter tocado mais, era pra ter tocado no mínimo ali umas 2 horas a mais ali, pra animar todo mundo ali, porque ele puxou realmente, Fábio, eu fiquei admirado com vários colegas nossos, idosos já, comentando, pulando, brincando, gostando das músicas que o Yuri trouxe pra cima do trio e pra cantar ali para o Bloco dos Imprensados. Então tá de parabéns ele, tá de parabéns a equipe da API também, que organizou, teve esse olhar específico para trazer o Yuri e realmente deu um show em cima do trio elétrico. Queremos mais, viu? Ano que vem queremos mais novamente. Muito bom. 12h37. O time tá mais forte com esse reforço de peso. Mais um Fábio, o Augusto. Quem manda a mensagem é a nossa amiga jornalista Leila Oliveira, viu, Fabinho? Quem? Leila Oliveira. Ô, Leilinha, um abraço pra você, Leila. Muito obrigado mesmo. Beijo no coração. Muito bem, são 12h37. DJ Coxa, tá tudo em ordem aqui com Bluetooth, tudo Lady Laura. Vamos uma rodadazinha rápido pra daqui a pouco a gente ouvir o que disse a deputada Cida Ramos. A mulher quer ser candidata a prefeita de João Pessoa. Ela praticamente se lançou como pré-candidata a prefeita da capital. Primeiro ouvinte dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Coxinha, Petrônio Torres, Juliana Carneiro. Fabão, queria aqui dar os parabéns aqui, Fabão, ao prefeito Emerson Panta de Santa Rita. Eu moro ali em Tibiri há mais de 20 anos. E tem ruas ali, Fabão, que o prefeito mandou consertar lá, que eu pensei que ia morrer e não ia ver aquela rua daquele jeito. Pai, tem uma rua ali próxima ao cemitério que tá com rede de cinema. Tá bonito demais, toda calçada, iluminada, bonito mesmo. Fora as outras ruas que estão calçando ali no loteamento ali próximo ao Colégio Padrão 2, viu? Mas parabéns ao prefeito aí. Valeu, meu irmão, bacana, bom demais quando há esse feedback, a população aprova, né? Bom demais, bom demais. Abraçar Tadeu Ramalho,
tá na escuta lá do programa, Tadeu Ramalho, que é do restaurante Cheiro Bom Comida Nordestina e Paraense. Obrigado, viu, meu amigo Tadeu Ramalho? O restaurante que fica ali na rua Rosa Lima dos Santos, nos Bancários. São 12 horas, o último, 12 horas e 38 minutos na Paraíba. Everaldo Júnior, um abraço pra você, o homem da Claros Cosméticos. Obrigado pela audiência de sempre. Meu amigo Kiko do Castelo Branco, prefeitão Kiko, homem do Bloco da Saudade, quinta-feira, Hortêncio Ribeiro, 18 horas, 19 horas, né, Kiko? Estarei por lá, se Deus quiser, com a banda Tracundum. Sola, Kikão, alô, boa tarde. Boa tarde para Bernardo e todos que fazem o F5. Luciano Cartacho, jamais quero convocar o deputado Evásio para ser oposição a esse cidadão, a ele jamais pensar em querer votar, administrar a cidade de João Pessoa. É porque o deputado não soube explicar. Ele é e foi um prefeito que entende muito de beleza, porque ele só sabe fazer maquiagem. O bairro do Castelo Branco, aqui o mercado público, foi abandonado nos 8 anos de gestão dele. No finalzinho da gestão, ele fez à frente do mercado, nem terminou, quem terminou foi Cícero Lucena, porque ele tentava fazer a sucessão dele e não conseguiu, de tão fraco que é. Jamais a gente quer ele de volta para governar a cidade de João Pessoa, porque a gente que é morador sabe o que ele deixou de herança para essa nova governança que está sendo no município de João Pessoa. Ele é muito uma pessoa que só entende de maquiagem. Esse é meu ponto de vista como morador da cidade de João Pessoa. Testemunha do bairro Castelo Branco, que não foi beneficiado nessa gestão. Fez uma praça aqui, outra acolá. Ninguém queria saber disso, rapaz. A gente queria saber de saúde, educação, desenvolvimento. E aqui não teve, não. Rapaz, o Kiko do Castelo Branco tá pé da vida aí com esse prefeito Luciano Cartacho, rapaz. Mais ouvinte aqui no F5, DJ Coxinha. Alô, boa tarde. Aí, boa tarde a todos aí da bancada do F5. Esse rapaz novato aí que eu ainda não tinha visto. Rapaz, Fabão, o programa hoje então vai ser maior do que o jogo da discórdia do BBB 23, né? Vocês colocando na fala do Luciano Cartacho e Evásio aí ao vivo. Só faltava trazer o Luciano Cartacho também ao vivo para os dois terem um embate aí dentro do programa. Mas eu queria mudar de assunto. Eu queria era salientar aí, reforçar para CEMOB aí fiscalizar mais os locais onde tem as ciclovias, né? Principalmente em Nova Carneiro. Rapaz, ontem eu fui e voltei para o Rio Carneiro, fui à praia e voltei. Ontem à tarde fui resolver um negócio por lá. Muito motorista, muito motociclista descendo pela ciclovia para cortar os carros e no sentido também subindo no centro, a mesma coisa. Aí isso é imoral. Tem que resolver isso daí, porque senão vai ser ruim pra gente, que é ciclista. Valeu, meu amigo Diogo, um abraço, obrigado pela audiência. Boa tarde, senhores. Neste carnaval vale ter muita alegria, mas o que não combina com a folia é dirigir. Deixa eu ler direitinho aqui a frase que nos enviou a nossa querida Abimadab Vieira. Boa tarde, senhores. Neste carnaval vale ter muita alegria, mas o que não combina com a folia é dirigir embriagado. No trânsito, escolha a vida. É a mensagem que mandou aqui pra gente a minha amiga Abimadab Vieira. Ela que é uma educadora do trânsito, né? Trabalhou muito tempo no Detran. Me parece que hoje é da CEMOB da cidade de Cabedelo. Registrar aqui a audiência do Edivando de Padre Biapina, o melhor eletricista da Paraíba. Obrigado, Edivando, pelo carinho da audiência. Muito obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Tem muita gente aqui perguntando pelo Pepa, viu, Coxinha? E me mandaram aqui, Coxinha, me mandaram uma foto do Pepa aqui, lá no bloco Vambora, rapaz. Ele com um suco verde, o pior que eu apareço nessa foto também. Ele com suco verde, de chapéu. Rapaz, essa turma não perde tempo não, viu? Pepa tá com 4.9, Coxa. Pepa, tira o pé do acelerador, viu, Pepa? Se quiser viver mais tempo, viu?
Põe o pé no acelerador, não, Pepa. Bota o pé no freio, condenado. Eu digo a tu já tá quase 50. Aí passou. Sexta foi pro embora, certo? Aí no sábado foi pros imprensados, depois pro Tambiá Folia, no domingo foi pras Virgens. Aí, meu amigo, não aguenta, a coluna não aguenta não, viu, Pepa? Viu, Coxa? Deu um conselho aí novamente. Pepa, bota o pé no freio, Pepa, vai. Fábio, deixa eu mandar um abraço Olha, aqui para para fabricar o carnaval. Mais uma semana se ele vir, viu? Pode anotar. Não, do jeito que ele vai aqui. Fala, Fábio Augusto. Professor Humberto Júnior, tá mandando abraço aqui. Então um abraço para ele também. Obrigado, professor Humberto Júnior. Estamos sempre à disposição aqui. Professor Humberto Júnior, que é... Esse cabo não é ouvinte nosso não, viu, Fábio Augusto? Professor Humberto Júnior é um integrante do integrante F5. da equipe, né? Ele tá sempre conosco. Aliás, pouca gente sabe, mas a minha vinheta aqui é a voz do professor Humberto Júnior. Quando eu fui ainda lá para a Rádio Arapuã, ele me mandava, ele bolou essa vinheta, professor Humberto Júnior. Obrigado demais pela audiência. Coxinha, tem aquela vinheta aí, aleluia, tem Coxinha? Cadê aquela vinheta, aleluia? Bota ela aí. Cadê, Coxa? Procura aqui, O Botafogo do meu amigo Esmeraldo Gomes ganhou rapaz! Finalmente o Belo ganhou venceu apertadíssimo o CSP ontem no Almedão e com o resultado 1-0. 1-0, o Botafogo conseguiu entrar no G4 do Campeonato Paraibano e segue vivo na luta pela classificação à fase final do Campeonato Paraibano. Agora é saber se vai vencer os 2 últimos jogos dessa primeira fase do Campeonato Paraibano. Fazia tempo que a gente não trazia a informação aqui no F5 que o Botafogo vencia uma partida. Viu, meu amigo Esmeraldo Companheiro, Gomes? sextou. Já pode começar a beber ou tá cedo ainda? Hoje é terça, não é sexta não, presidente. Presidente Lula, hoje é terça ainda. Ô, Fábio, mas o mais importante foi a vitória, viu? Não, foi A importante. grande atuação ainda não veio, viu? A torcida do Botafogo tá esperando uma... Não vou nem dizer a grande atuação, mas uma boa atuação da equipe. Que ainda não apareceu. O time do Botafogo ainda não deu liga. Não deu liga. Venceu o jogo ontem, venceu vamos dizer assim, porque fez o feijão com arroz. Mas não fez uma boa atuação, não deu liga e é preocupante ainda a situação do Botafogo, viu? E vai vir jogos mais duros a partir de agora. Não, o Esmeraldo tá me dizendo aqui, se o Botafogo empatar um jogo, tá fora do G4. Adeus chance de classificação, adeus chance de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que são Ele tá competições empatado importantes. em número de pontos com o Campinense, mas parece que tem Não, acho que ele tem um ponto a mais que o Campinense. Ele tem um ponto a mais que o Campinense? Vamos tirar essa dúvida, mas eu acho que... Tira essa dúvida, entra aí no Globo Esporte. Vamos olhar agora aqui. Tá dizendo o Esmeraldo que sábado o Botafogo pega o São Paulo Cristal. Deixa eu dar uma rodada de abraços aqui para o meu amigo Gonçalves de Mangabeiro, o homem da rede alternativa de rádio, meu amigo Joab, meu amigo Marquinhos. Alô, Marquinhos, rapaz, cadê tu, Marquinhos? Mas nunca a gente se encontrou para assistir o jogo do Flamengo, né? Mas esse Flamengo, meu amigo, tá tão, sei não, tô gostando desse Flamengo não. Abraçar aqui meu amigo Sérgio Teixeira, o homem da Astra 13, obrigado Sérgio pela audiência de sempre. Registrar aqui também a audiência do meu amigo Rômulo Oliveira, grande advogado, inclusive, lembrando de Rômulo, destacar aqui o show de Miramaia nas Virgens de Tambaú, neste domingo. Muita gente elogiando o show dessa paraibana arretada Miramaia. Fez muita gente cair na alegria, na folia, no desfile das Virgens de Tambaú, neste domingo em Miramaia, que será uma das atrações do Carnaval 2023 de Jacumã.
Ontem li a programação divulgada pela Seconde e vi que o nome de Mira Maia tá lá. Vai ser muito bom, tenho certeza, assim como foi a participação de Mira Maia nas Virgens de Tambaú. Registrar aqui a audiência do meu amigo metralhadora Reinaldo Chacon, Adriano da Suplan, lá da Colônia do Sul. Adriano, depois do carnaval a gente combina aquele almoço, meu amigo. E aí, Fabinho, como é que tá a situação do Belo? Registrar também que estaremos lá no Carnaval de Jacumã. Jacumã, então vai assistir lá o show de Mira Maia, né? Vamos acompanhar, sim. Um abraço à amiga Mari e ao amigo Romulo Alisson aí também. Deixa eu trazer a classificação aqui do Campeonato Paraibano de momento. Traga. Primeiro colocado é o Souza Esporte Clube, com 14 pontos em 7 jogos. São Paulo Cristal vem logo em seguida com 12 pontos, mas tem um jogo a menos, tem 6 jogos. 13 é o terceiro colocado com 11 pontos e 7 jogos. O Botafogo, aí sim, está empatado com o 13, tem 11 pontos em 7 jogos. O Campinense é o quinto colocado, 10 pontos em 7 jogos. Ou seja, a situação do Botafogo não é das mais fáceis, viu? Aqui, viu? Não, porque complicado. tanto o Campinense, que está em quinto colocado, com 10 pontos, como o Nacional de Patos, com 6 jogos, viu? Nacional ganhar o próximo jogo, vai para 11 pontos também. Fica com a mesma pontuação Mesma pontuação com o Botafogo. Situação delicadíssima do meu Auto Esporte, que embora tenha 5 jogos, ainda tem 4 pela frente, situação. O Botafogo vai enfrentar o São Paulo Cristal sábado e se despede dessa primeira fase do Campeonato Paraibano, enfrentando o Nacional de Patos fora. Situação é difícil, o Botafogo pode nem pensar em empatar. E como pessoense, né, obviamente vou torcer pela classificação do Botafogo e torcer muito para que o meu Altinho escape da degola, mas está muito complicada a situação do Auto Esporte Clube. Fábio Augusto, deputada Cida Ramos, que é do PT, mesmo partido do Luciano Cartacho, o ex-prefeito da capital. Cida Ramos praticamente oficializou sua pré-candidatura a prefeita de João Pessoa em 2024, indo até de encontro ao que disse ontem aqui no F5, na reportagem de Fábio Augusto, o presidente do PT, Jackson Mercedo. Qual a de Cida Ramos, Fábio Augusto? Pois é, viu, Fábio? Olha, a partir de agora, Cida Ramos já se coloca como pré-candidata a prefeita de João Pessoa, afirmou que o partido terá sim ela como candidata. Ou seja, vamos lá. A deputada estadual Cida Ramos contestou na manhã de hoje, já fala do presidente estadual do PT, Jackson Macedo, que falou ontem aqui no F5 sobre a possibilidade do partido não lançar candidatura própria nas eleições vindouras aqui na capital. No final de semana, né, já existiam essas especulações de que o partido poderia não apresentar um candidato, mas aí no dia de hoje a deputada aproveitou o momento lá na Assembleia Legislativa e até usou a tribuna da casa para falar isso, viu, Fábio? Vamos ouvir a fala da deputada Cida Ramos. Firme que o Partido dos Trabalhadores não tenha candidato a prefeito ou a prefeita de João Pessoa. E eu já afirmo, o partido do presidente Lula em João Pessoa vai ter candidata. Sim, nós vamos ter essa discussão dentro do partido. Eu sou pré-candidata pelo partido, tem outros nomes, mas eu creio que a grande discussão que nós vamos ter não é de forma pontual. Se uma rua está sem energia, a discussão é de o tipo de cidade que nós queremos para João Pessoa. Aí. Meu amigo, ela foi incisiva na fala dela. Eu tinha lido mais cedo, por isso que eu falei praticamente se lançou pré-candidata, porque eu não tinha ouvido isso. Ela se lançou pré-candidata. Ela afirmou que está pré-candidata e disse que o partido terá esse debate sim. Ô Fábio, mas o presidente Jackson Macedo, na entrevista que ele deu ontem, a gente rodou aqui,
meio que disse, não é necessariamente o PT vai ter candidato a prefeito. Pois é, não, Mas fala de Jackson... Cida pode peitar a direção do partido dessa forma? Olha, o PT é um partido bastante complexo para a gente entender assim, né? O PT é um partido que ele é configurado por várias alas. E essas alas, quando se aproxima ano eleitoral, essas alas começam a debater internamente se o partido terá ou não candidatura na eleição. E se haverá ou não de apresentar, colocar o nome dos candidatos, ou seja, o Partido dos Trabalhadores, não só aqui na Paraíba, viu? O Partido dos Trabalhadores geral, ele tem essa discussão interna bastante rígida. E o que Cida deixou bem claro aqui é que o partido vai apresentar essa ala que Cida faz parte, eu não sei qual, porque essas alas têm nomes, viu, Fábio? Tem nomes. Eu não sei qual o nome da ala de Cida, já afirmou aqui, pela fala dela aqui, estou pré-candidata. Agora, o partido do presidente Lula terá candidata aqui em João Pessoa. Agora ela fala no feminino, terá candidata. Candidata. Mas Luciano Cartaz também não quer ser candidato a prefeito de João Pessoa? Quer ser candidato, tá com um bloco na rua também. Será que a gente vai ter que ter lá aquela disputa interna no PT? E durante uma fala, porque Cida falou ontem para a imprensa de que ela teve mais votos do que Luciano para deputado. Mas Luciano hoje foi lá e contestou, disse ela, pode até ter tido mais votos que eu para deputado, mas em João Pessoa quem ganhou fui eu. E a eleição para prefeito de João Pessoa é totalmente diferente de uma eleição para deputado estadual. Verdade. Essa foi a fala do Luciano Cartaz. Então a gente tem aqui, se você quiser ouvir, a gente pode ouvir a fala do Luciano Cartaz também falando sobre isso. Vamos escutar o Luciano Cartaz falando sobre isso, porque, olha só, a gente dizia que desde a semana passada, até o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, disse, não vou admitir que a tribuna da Assembleia se torne um palanque para a disputa por prefeituras. Porque o deputado Luciano Cartacho usou da tribuna, eu registrei aqui que a deputada Cida, o deputado Valber Virgulino começaram a fazer críticas à proposta de alargamento da orla marítima de João Pessoa. Adriano teve que intervir. E neste final de semana, tudo começou no bloco Tambiá Folia. O presidente Jackson Macedo do PT fez algumas sinalizações em direção do atual prefeito Cícero Lucena. Fábio Augusto conversou ontem com Jackson Macedo e não ficou muito claro se o PT terá candidatura própria. E agora, eis que a gente, mesmo em 2023, um ano onde não se tem política, o debate eleitoral começa a cair nas discussões, na Assembleia, incluindo 2 deputados do Partido dos Trabalhadores, a deputada Cida Ramos, que você ouviu agora, dizendo que é pré-candidata, que o PT terá candidatura, e também Luciano Cartaz. Você falou com o Luciano Cartaz, Fábio? Pois é, Luciano Cartaz falou justamente sobre essa fala da deputada Cida Ramos, que já se colocou aí como pré-candidata a prefeito em João Pessoa. Vamos ouvir o que Luciano Cartaz falou sobre isso. Quanto mais pré-candidatos se colocarem à disposição do partido, melhor. A eleição é o ano que vem. Eu estou fazendo o debate sobre a Paraíba, sobre João Pessoa, no meu mandato de deputado estadual. Campanha o ano que vem. Agora, em relação a essa questão de colocar nomes à disposição do partido, isso é extremamente normal, natural, né? Em relação a essa questão da votação, eu só faço uma observação. Em João Pessoa, eu fui mais votado do que a deputada Cida Ramos. Mas isso não é o mais importante. Eleição de deputado, pessoal, é uma coisa. Eleição de prefeito é outra, completamente diferente, né? Vai se discutir perfil, vai se discutir quem tem trabalho, quem tem resultado, isso aí é o eleitor que escolhe. Agora, esse não é o momento. Eleição é o ano que vem. Agora nós temos que fazer o melhor possível pelo povo da Paraíba como deputado estadual. E é isso que eu estou fazendo, é isso que eu estou lutando para gerar bem-estar, qualidade de vida e fiscalizar os poderes públicos. Isso é uma responsabilidade de qualquer parlamentar. A gente não pode abrir mão disso, não. Aí. A fala do Luciano Cartaz deixando bem clara aí. Queira ou não, Fábio, só se você queira ou não, o PT tá
tomando conta do debate, né? Pois é, tá pontuando, né? Pontuando. É como o Cartax disse, nos primeiros 15 dias aqui, parece que o atual prefeito Cícero Lucena teve mais oposição nesses 15 dias do que durante esses últimos 2 anos. Só são 15 dias aqui e nós, segundo o Cartax, trouxemos aqui para a Assembleia e mostramos o que o prefeito precisa saber. Foi as palavras do deputado Luciano Cartax. Muito bem, falando em PT, Partido dos Trabalhadores, quem estará hoje em João Pessoa é ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 15 horas estará em João Pessoa de forma virtual. Explica esse negócio não direito. Presencial. O presidente Lula vai participar através de uma videochamada da inauguração não. Da entrega de apartamentos do residencial Vista Alegre 1. Essa cerimônia de entrega pelo prefeito Cícero Lucena vai acontecer às 15 horas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em João Pessoa de forma virtual, não presencial. Lula que estará fazendo umas andanças aí pelo Nordeste, mas a Paraíba por enquanto ficou de fora, né? Por enquanto ficou de fora. Por enquanto não, ficou de fora. Não, por enquanto ficou de fora. Porque você sempre tenta amenizar, né? Quando é pro lado do PT, você ameniza, né? Não, rapaz, eu tô dizendo por enquanto, porque vai vir lá na frente. Né? Em tese, vai vir lá na frente. Não? Em tese, lá na frente. Vai vir lá na frente. 12 horas e 59 minutos. Cadê a vinheta dela, Luciano Coxinha? Cadê a vinheta dela? Cadê o deputado Evásio Bezerra? Tô doido para escutar o que disse Luciano Cartacho na tribuna da Assembleia. E quero saber o que é que Evásio Bezerra vai dizer. Ele tá a caminho. Já Evásio Bezerra. Solta a vinheta dela, DJ. A Juliana não quer sambar. Cheguei, mas cadê Petrônio Torres pra sambar junto comigo aqui? Tá acamado de novo, com as costas ruins ainda. Só se levanta após o carnaval, ele. Ele já disse isso, foi? Não, Coxinha que tá prevendo aqui. Rapaz, se bem que hoje, terça-feira, faltam 3 dias pro carnaval, a gente vai dar uma pausa, inclusive precisamos avisar os nossos ouvintes que retornaremos logo depois da quarta-feira de cinzas, porque ninguém quis assumir esse papel. Talvez o novato Fábio Augusto queira assumir aqui o programa na quarta-feira, Fábio? Não, novato tá em estágio probatório ainda. Não pode assumir tanto compromisso assim, não. Fica à vontade, viu? Na quarta-feira aqui, de cinzas, meio-dia aqui. Eu acho que é uma boa pedida, viu, Fábio Bernardo? Não, a gente só volta na quinta mesmo. Só volta na quinta, né? Tá certo. Pois bem, a gente já teve aqui a participação dos ouvintes, dos espectadores, na verdade, que estão acompanhando a gente pelo YouTube. Obrigada, minha gente. Cadê aquele like? Eu tô vendo um bocado de gente acompanhar a live e não compartilhou a live, não deu o like. Vamos compartilhar essa live. Eu posso começar a mandar um cheiro antes que você solte os primeiros ouvintes da tarde, Fábio? Hélio Medeiros está aqui com a gente desde cedo. Você está dizendo que estou sempre ligadinho no F5 e já está mandando um abraço para o deputado Evásio Bezerra, viu? Ele chega daqui a pouco, Hélio. Edivandro, do Padre Biapina, também aqui com a gente. João Henrique Moreira, boa tarde, a equipe F5. Eu estou assistindo aqui de Minas Gerais, olha que legal. Lá de Minas Gerais, um cheiro. E está mandando um abraço especial a Rui Dantas. Nós passaremos, viu? Transmitiremos seu abraço, João. Adrian Fox, nossa, que discussão rasa e preconceituosa. Depressão pós-parto é uma condição clínica. É a mesma coisa de vocês levantarem a discussão sobre se morrer de câncer é certo ou errado. Quem é que está dizendo isso? Adrian Fox. Adrian, então, você... Adrian é homem ou mulher? É Adrian? Adriano. É homem. Adriano Fox. É Adriano Fox? Aqui tem Adrian Fox. Adrian Fox, né? Adrian Fox. A gente não levantou um debate. De forma nenhuma. A gente, inclusive, Fábio disse, eu não tenho como opinar. Isso. E eu disse, gente, vale a pena crucificar a mãe, como muita gente estava crucificando, e eu trouxe a informação que ela estava com depressão pós-parto. Eu vou aproveitar a deixa, eu ouvi os comentários de vocês aqui, eu vou aproveitar rapidamente a deixa, porque o nosso convidado já chegou, o deputado Evásio Bezerra, e aproveitar a deixa aos nossos ouvintes, porque é o seguinte, vocês comentaram aqui sobre não conseguir opinar sobre a situação dessa mulher, sobre o que ela fez ser uma condição clínica. A gente não sabe em que situação social essa mulher se encontra, em que condição psicológica essa mulher se encontra, mas um fato é dado. Muito antes dessa mulher cometer esse ato extremo de abandonar o filho, esse filho já foi abandonado pelo pai, minha gente.
Esse filho já foi abandonado pelo pai e ninguém discutiu isso. Mas já tem essa informação? Se a mulher está se a mulher sozinha deixou o filho lá, o filho certamente não tem um apoio social, uma rede de apoio da família para que apoie. Então os homens precisam discutir majoritariamente o abandono paternal antes de discutir o abandono de uma mulher que não se sabe se ela tem condição psicológica ou social de criar essa criança. Mas enfim, antes que eu me exalte aqui... Não, e é só para dizer a Adriana que o meu objetivo foi justamente esse. Porque tinha muita gente crucificando a mulher e hoje chega a informação que ela se apresentou ao Conselho Tutelar arrependida, informando, e o Conselho Tutelar testou que ela estava com depressão pós-parto. A ideia foi justamente levantar antes que saísse todo mundo por aí crucificando ela, como aconteceu ontem. Pois é, e antes de se discutir essas questões, vamos discutir abandono parental, abandono paternal aí, que é uma porrada de gente que está... a quantidade de crianças aí sem o nome do pai no registro, a quantidade de pai aí que é pai de palhaço, que nem aparece, que paga R$20, R$200 por mês e acha que está pagando aí uma pensão maravilhosa, que a mulher está gastando dinheiro. Pelo amor de Deus, vamos discutir aí os caminhos corretos, né, minha gente? Vamos embora voltar para o YouTube, antes que eu me exalte de novo. Diogo Braz, jogo da discórdia do BBB, ele está dizendo, viu? Mais ou menos, viu, Diogo Braz? Professor Reginaldo Guedes está com a gente, é lá de Picuí. Francisco Moreira Filho, de Igaraci, no Sertão Paraibano. Muita gente de longe, Minas Gerais, Sertão Paraibano. Obrigada, minha gente. Vamos compartilhar. Manuel Silva está lá no distrito de Galante, Campina Grande. Um cheiro, Manuel. Boa tarde. Obrigada pela sua audiência, viu? Compartilha essa live, dá aquele like maroto pra gente. Um cheiro. Muito bem, são 13h04. A gente tem que ir para o intervalo comercial para a gente começar a entrevista com o deputado Evásio Bezerra. O nosso ouvinte Edilson está pedindo, Fabão, fala aí com a PRF. Tem que se ligar nas proximidades do Hospital do Trauma. Todo dia tem engarrafamento, é verdade. Pegar a BR e andar ali pelo Trauma é algo muito complicado. Sérgio Melo Chaves está perguntando se já foram identificados os caras que foram mortos pela polícia lá em Cubati, eles que estavam prontos para assaltar Itaperoá. Não tem essa informação, Sérgio. Vão atrás dessa informação. Agora, o presidente Lula pede passagem aqui no F5. Ele quer o quê, Coxa? Ô companheiro, não confunda as coisas não. É todo mundo companheiro, todo mundo junto, remoto online, viu? Valeu, presidente Lula. Vai estar todo mundo junto, misturado. Agora, Coxa, viu, Juliana? Presta atenção aqui, Juliana, essa imagem. Um araponga nosso, que estava no Vumbora, mandou essa imagem para Luciano Coxinha aqui. Se Petrônio Torres, que há 2 dias não aparece ao programa, a imagem dele tá no ar. O araponga nosso detectou ele lá no Vumbora. Se por um acaso ele estiver amanhã nas Muriçoca e não vier no programa... Ele vai ter que vir na quarta-feira de cinzas, Ele vem na quarta-feira de cinzas. Tá ouvindo, né, seu Petrônio Torres? A gente tem araponga em todo canto. Meu amigo, rapaz, o pior... Ele tava pronto ali pra quê, hein? O pior... E é sempre com um copo na boca, né? Ele não solta esse copo Solta dele, esse não, copo viu? de jeito nenhum. É água, deputado? Tá se hidratando, eu tô vendo O aqui. pior é que mandaram vídeos pra mim do Tambié Folia, rapaz, à distância, fizeram um zoom assim, mostrando que estavam me vendo. Tu acredita numa coisa dessa? Tem araponga em Fiquei todo canto. passada. Tem araponga em todo canto. 13h06. A gente precisa ir pro intervalo comercial. O deputado Evásio já está aqui. Prepara o discurso de Luciano Cartaxa aí, viu? Ei. O deputado Evásio vai responder aqui. Ele soube Ele do vai discurso. ter paciência pra ouvir? Ele soube... Será que ele não vai embora? Não, pá? ele soube do discurso. Ele vai ouvir aqui. Mas antes eu tenho que dar aquele recadinho de sempre aqui, DJ Coxinha. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade. Tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean. Praga tem controle, sim. 13h07. A gente vai ali, volta já com entrevista com o deputado estadual reeleito Evásio Bezerra. Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados.
Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 13h11. Meu amigo DJ Coxinha, descubra por que a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima da boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todos os tipos de drinks e todas as ocasiões. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar pro meu amigo Cício, o homem da Boa do Brejo. Anote o telefone dele, 98801-3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, DJ Coxa, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h12. Tinham perguntado aqui se já havia sido, como é que se diz, identificado os criminosos que foram mortos pela polícia
ali entre Cubati e a cidade de Soledade. E prontamente, nosso correspondente da Carol FM, Rick Jansen, mandou pra gente uma série de imagens. Coxinha tá disponibilizando aí. Essa não sei nem a que Rick mandou, essas são outras, né, Coxinha? Eu tinha mandado para você outras, mas foram sim identificados. Tem as imagens, já tem vídeo acontecendo. Gente de 25 anos, 37 anos, tá ainda aí, ó. Quem tá acompanhando a nossa live no YouTube, tá dando para perceber. Esse é Cício do Carvão, né? Residia em Souza e tinha 54 anos, pelo menos a informação que Rick Jansen me passou. Esse é Rodolfo Moraes Ferreira, 25 anos, natural de Campina Grande, residia em Cubati. Esse outro aí, deixa eu ver. João Eudes de Souza, 37 anos, conhecido como Pequeno, residia em Patos. Esse aí, quem é esse aí, Coxinha? Esse é, como é? Juscelio, tá aqui, Jocélio Rodrigues da Silva, conhecido como Célio, 30 anos, residia em Livramento. Tem mais, Coxa? Esse não tem identificação. Esse aí, quem é esse aí? José Antônio Alves dos Santos, 53 anos, conhecido por Nego Ponte, Nego da Ponte, residia em Boqueirão. E esse aí, tá mais fazendo ela, é? Olha, como é o nome desse aí, hein, Coxinha? Sem identificação, porque... Peraí, quem é esse aí, Fábio? Esse não aparece pra mim aqui não, viu? Enfim, tá aí identificado essas peças foram mortas no confronto com a polícia nesse final de... Alisson José de Cubati também, 40 anos de idade. Tá? Ó, muito bem, são 13 horas e 14 minutos, já conosco aqui o deputado estadual Evásio Bezerra, deputado reeleito, que está aí, eu diria, envolto a uma polêmica não, né? Um embate com o ex-prefeito da capital, Luciano Cartacho, deputado. Agora eu soube que ele ligou para Luciano Cartacho, eu vou querer entender tudo isso agora. Deputado, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo, praticamente na estreia do nosso mais novo integrante, Fábio Augusto. Boa tarde, Fábio Bernardo. Conhecer e abraçar Juliana Carneiro, não sei se é sobrinha, prima do deputado, né? Da família Carneiro é uma só, então de Bolso Carneiro, que é nosso colega deputado. Não sei se ela é lá de Alagoa Grande, eu tenho origens por lá. Ela pode ser de João Bosco ou de Eduardo Carneiro também, né? Tudo que é animal tem na Assembleia hoje. Carneiro, Bezerra, por aí vai. Mas veja só, eu ia abraçar a Coxinha, mandar o meu abraço aqui a Rui Dantas, dizer que já fiz a defesa de Petrônio, foi estampada ali a imagem dele, eu já desmistificando, dizendo que aquele copo era água, não era vodka, não era cerveja, a água que passarinho não bebe. Ele se hidratando, e é sempre uma satisfação voltar ao programa F5 e cumprimentar também, agradecer a Thaís, que faz a nossa assessoria, e que eu sou indisciplinado, mas sempre tentando aí me corrigir. Mas já me coloco à disposição, Fábio. E a amizade, você já sabe, fica lá fora, né? Sim, verdade. Aqui a amizade ficou lá fora. Sim, fazer menção também a Fábio Augusto, sei que foi adquirida a peso de ouro. Foi caro o passo, viu? Peso de ouro e tudo, tá, e vem aqui fortalecer essa equipe valorosa. Por ironia do destino, eu encontro ontem no supermercado com o presidente João Gregório. Foi? Rapaz, eu disse, lá vem ele falar. Já vem ele falar, mas não trocamos outros assuntos. Abraçar o presidente João Gregório lá do Sistema Arapuã. Você que está acompanhando essa confusão todinha, pergunta aí, Evásio. Pois é, Fábio. Conforme a gente já adiantou aqui algumas partes desse embate de hoje aí, hoje, assim que chegou lá na Assembleia, assim que abriu os trabalhos, o deputado Luciano Cartacho usou a tribuna da casa para colocar gasolina nesse embate que ele está tendo com o deputado Evásio Bezerra. E, entre outras coisas, ele disse que não vai admitir jogo sujo, falando diretamente para o deputado Evásio Bezerra, não vai admitir jogo sujo, nem declarações falsas vindas por parte de Evásio. Ou seja, ele não estava
muito legal com a palavra dita, as declarações também proferidas ontem por Evásio Bezerra. E assim se comportou na Assembleia. Vamos escutar, né? O deputado Luciano Cartacho, quando usou a tribuna da casa. Vamos ouvir. Eu vim aqui para a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba para cumprir uma responsabilidade com o povo da Paraíba. Portanto, eu não vou abrir mão um só instante, um só segundo de fazer a boa defesa, o bom debate em relação às questões do Estado da Paraíba. Portanto, não pensem que vão me intimidar, porque isso não vai acontecer de forma alguma. Vou fazer o debate sobre as questões de interesse do povo. Não posso e não vou ficar calado vendo o caos que está acontecendo na saúde pública da nossa capital, onde toda semana praticamente se fecha um PSF, onde falta médicos, medicamentos, onde não tem as condições de trabalho para os profissionais de saúde e a população sofrendo diariamente por falta de assistência médica na nossa cidade. Não vou ficar calado diante de um governo que começa os trabalhos, que começa o ano letivo na cidade de João Pessoa e não entrega o fardamento escolar para as nossas crianças, e não entrega o material para as nossas crianças. Passe numa creche agora de manhã e vai ver a quantidade de crianças que saem. Não tem uma criança com fardamento ainda usando na cidade de João Pessoa. Na escola, a mesma coisa. Então eu estou aqui para cobrar resultado. Quem foi eleito tem que trabalhar. Já está no 3º ano de gestão, o tempo está passando e a lentidão do prefeito Cícero Lucena tem deixado as pessoas numa situação de sofrimento. E isso é em todas as áreas. O problema não é o PSF, o problema não é a saúde, não é a educação, é a gestão como um todo, que em 3 anos de gestão não apresenta resultado na nossa capital. Então essa é a mensagem que eu quero passar para o povo da Paraíba, para o povo de João Pessoa, para os deputados e para as deputadas. Não vou aceitar nenhum tipo de intimidação, nem de jogo rasteiro, e ninguém vai causar nenhum impasse, nenhuma discussão em relação ao meu trabalho aqui por defender o povo da Paraíba e o povo de João Pessoa. Essa é a minha obrigação enquanto prefeito, quando fui de João Pessoa, cumprir a minha missão. Como deputado estadual, vou cumprir a minha missão com a minha responsabilidade. É isso que eu quero dizer a todos os deputados e deputadas, que eu vou estar aqui diariamente vigilante na defesa do povo da Paraíba. Esta é uma obrigação, fui eleito para isso, com cada deputado e deputada aqui nessa tribuna, que faz uso constantemente. Então nós estamos aqui para fazer um bom debate, o debate de ideias, o debate de propostas, de sugestão, mas sem abrir mão um só instante do nosso exercício para fiscalizar os entes federativos, para fiscalizar a boa aplicação de recursos públicos e para fazer a defesa da população. Então essa mensagem que eu quero passar na manhã de hoje, dizer que a agressão pessoal eu não vou aceitar um só instante nessa casa. Quem quiser divergir, quem quiser ter opinião diferente, quem quiser ter oposição contrária, quem quiser acusar em relação a um projeto, a uma coisa, a outra, uma ideia, eu estou aqui para debater. Agora, vim com uma acusação rasteira no campo pessoal, para depois de pedir desculpa, eu não vou aceitar de forma alguma em relação a qualquer companheiro, qualquer parlamentar dessa cidade, que a gente pode realmente fazer um trabalho no outro patamar. Bom, tá aí. Só. Agora, com a palavra, o deputado Evásio. Antes de começar do começo, eu quero dizer que o prefeito Cartacho é ruim de gestão, mas é pior de matemática. Porque ele disse que a gestão de Cícero já tem 3 anos. Ora, não é basquete não, amigo, que é de 2 em 2 pontos, ou até de 3. Né? Então Cícero não tem 3 anos de gestão. Mas eu senti hoje, eu cheguei atrasado, porque eu estava concedendo uma entrevista lá no programa de Fabiano Gomes, hoje pela manhã, e aí a entrevista se estendeu até quase 10 horas. Mas, Fábio, a internet nos dá a condição, é uma ferramenta importante de resgatar o vídeo e o áudio do deputado Luciano. Vocês reproduzem, é importante para essa interação. Primeiro, ocupei a tribuna também, e quando eu liguei para o deputado Luciano, ele comete mais um equívoco, não foi para lhe pedir desculpa, foi para esclarecer uma matéria publicada num portal de Tiago Moraes, como é o nome do portal? Portal da Capital. Portal da Capital.
que não retratava a verdade do meu pronunciamento quando de uma ordem de serviço de Cícero. E eu usei uma expressão forte, mas uma expressão que todos vocês aqui já usaram e que eu já usei em outras ocasiões. E que existe até um ditado popular, de que não se bate em cachorro morto. Porque isso, aí eu disse, olha, bater na gestão de Cartacho é mesmo que bater num cachorro morto. Porque, Fábio, quem não tem o Fábios no plural, quem não tem passado, não tem futuro. E lógico que nós vamos fazer esse debate com o deputado Luciano. Agora, quem me conhece sabe da minha história, da minha trajetória, do meu comportamento, da minha personalidade, de que nunca fui de agredir ninguém. E Luciano não vai ser o primeiro. Não vai ser o primeiro que eu vou chegar e para um debate rasteiro, como ele disse, debate sujo. Eu nunca patrocinei ou eu participei desse tipo de debate. Muito embora eu também não fuja, se provocado for. Mas no que depender de mim, eu jamais atentarei contra a honra, contra a dignidade, contra o cidadão, contra o parlamentar Luciano Cartacho. Não é do meu estilo. Agora, o debate sobre João Pessoa, ele vai existir sim, já está existindo, de forma dura. É com ele, é com qualquer um, me perdoe aqui Juliana, mas até com o deputado Rui Carneiro. Por quê? Porque a Assembleia não é casa de flor de laranja, e eu dizia ontem, ou hoje, de que iria, inclusive, fazer uma retificação e ponderar com relação ao presidente. Quando ele chegava e dizia que não ia permitir que a Assembleia se transformasse numa Câmara Municipal. Sabe o presidente, mas em boa hora ele corrigiu isso e disse que houve um equívoco da parte dele e tudo tal, porque no tempo regimental, Fábio, no meu tempo, eu uso e falo sobre o que eu quiser. Está lá no regimento interno. É de total liberdade. O que eu não posso é quebrar o decoro, assacar contra a honra, contra a dignidade de quem quer que seja, e até posso fazer e responder judicialmente, que não há quem, o presidente não pode interromper, o parlamentar pode advertir. Se o cara quiser, continua e tudo tal, e que vá para a esfera da justiça. Mas não vamos chegar a tanto, não. Mas a preocupação do ex-prefeito Luciano e do pré-candidato, ela aumenta hoje. Eu estava ouvindo o programa de vocês e ainda ouvi um pouco da fala da deputada Cida, é porque agora o debate é dentro de casa. E aí, Fábio, eu faço como Luiz Otávio, o que me lasca é minha memória. Ora, o PT tinha uma história de decidir as candidaturas nas instâncias inferiores e jamais na superior. Foi o que ocorreu no último pleito. Vamos tomar o exemplo de Anísio Maia. Quem foi que decidiu? Foi Jackson, que ganhou a queda de braço, ou não? Estou mentindo aqui? Sim. Quem ganhou a queda de braço foi Jackson Macedo. Quem decidiu a parada foi Gleice Hoffmann, e quero crer, não tenho certeza, não sou irresponsável, mas com a anuência e o beneplácito de Lula, porque ela não ia tomar a decisão daquela sozinha, jamais tomaria aquela decisão, inclusive na disputa em João Pessoa, não foi? Foi a disputa em João Pessoa. Que beneficiava justamente Ricardo Coutinho, que sem dúvida disputava e que à época não era do PT. Não, né? Ele era do PSB ainda. Ele disputou a eleição pelo PSB porque ele queria o apoio do PT e o PT fez aquilo, tentou então, retirar amigo, a candidatura de Anísio. Verdade, então a história se repete, mas isso não é problema meu não. Isso é problema para Jacques Macedo, para Cida, que colocou seu nome hoje. É um outro problema percalço aí, um outro percalço na vida de Luciano. Mas é dizer, Fábio, bem aqui pertinho, eu chegava e dizia, é só dar um Google, porque hoje é terrível, porque todos nós temos uma folha corrida. E quem não tem passado não tem futuro. E aí nós vamos fazer o debate, agora o Luciano foi 8 anos prefeito. Cícero foi 2 anos e 2 meses. Não 3, como ele já está dizendo. Quer dizer, ele quer que o governo passe rápido, muito rápido. A folha corrida do Luciano, isso não é ataque de ordem pessoal, é muito ruim com relação aos aliados. Quando o senhor fala em folha corrida, o que é folha corrida? Folha corrida é a minha história, é a minha trajetória, nas ações, no comportamento, na hora da decisão. E aí eu falo sobre um cidadão que todos vocês conhecem aqui. Vou exemplificar. Ricardo Coutinho, deputado estadual, pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Na Assembleia,
convidou seu companheiro de bancada, Manuel Júnior, e assumiu um compromisso. Você me ajuda a chegar na prefeitura e eu vou lhe ajudar a ser deputado federal. Manuel Júnior era deputado estadual. O Fábio lembra disso, você era novinho. Eu lembro. A Juliana nem pensar. E aí, quando o Ricardo se elegeu prefeito de João Pessoa, fatalmente Manuel Júnior se transformou no deputado federal mais bem votado em João Pessoa, quiçá até da história política de nossa capital. Honrou o compromisso com o Manuel Júnior. Sim. Diferentemente de Luciano. Luciano convidou o deputado federal, bem avaliado, era uma das cabeças pensantes do Congresso Nacional. O Fábio sabe disso, Sim. Você sabe disso. Era um cara bem relacionado, era um influenciador lá em Brasília, principalmente junto à cúpula do PMDB. Trouxe Chegou o PMDB. a ser cotado para ser ministro. Foi da saúde. Ministro da do saúde. turismo. Da saúde e do turismo também. Pois bem, então eu não preciso mais falar quem é Manuel Júnior. A história dele por si só nos descreve para a opinião pública. E Manuel Júnior ajudou Luciano Cartaz a chegar à prefeitura e de repente foi que ele recebeu ostracismo e ingratidão. E vocês sabem que isso é verdade. Nonato Bandeira está aí, diga. Luciano deve a primeira eleição dele ao cidadão chamado Raimundo Nonato Bandeira. Ou não? Sim. Todo mundo sabe. Não é preciso nem resgatar a memória de Elefante e Luiz Otávio, a época, porque a Paraíba é um fato, não é muito distante, mas também não é muito recente. Pergunte a Nonato qual foi o tratamento que ele recebeu. Mal tinha um carro para andar, cortaram até o telefone. Sabe onde era o gabinete, Nonato? No Estação Ciência. Eu lembro. Completamente Estação zonado. É verdade. Que hoje é um sucatão e que foi lá que eu falei sobre isso. Pois bem, então pergunta a Nonato, pergunta ao Manuel Júnior, porque, veja só, Fábio, não é tirar flores em Manuel Júnior absolutamente. Mas todos sabem da postura, da conduta, da capacidade de Manuel Júnior, de argumentação, de uma imagem consolidada em toda a sociedade paraibana e até em outros estados, ou praticamente a nível nacional, pela sua desenvoltura enquanto congressista. E Manuel Júnior simplesmente foi abandonado por Cartaz e ele quis, e como entrou numa aventura, lançou uma candidata totalmente desconhecida, achando que era o bambambam mesmo, e a verdade é que saiu desmoralizado nas urnas. Foi a quinta, né, Fábio? Quinta colocada. A quinta colocada, Luciana. Primeiro foi Cícero, segundo foi Nilvan, terceiro Rui, quarto Valber, e a candidata dele em quinto lugar. Professora é Dilma. É Dilma Freire, né? É. Quinta colocada. Então é isso que eu digo, é a história de cada um. Então isso é um fantasma na vida de Cartaz. E ouvir isso, Fábio, eu acho que dói. E passa um filme na cabeça dele. Eu acho que Luciano, quando usou a tribuna hoje dizendo que os PSF falta médico, que falta remédio, eu duvido Luciano dizer isso olhando no espelho. Porque eu duvido ele dizer isso olhando no espelho. Porque vai refletir sobre ele, que era assim a gestão dele. Pergunta ao vice-prefeito Léo Bezerra, Fábio sabe disso. De quem é amigo, irmão, e, né? Meu não, mas de Léo sei que é. Não, eu sou seu amigo, pô. Não, mas é mais de Léo. Aí, mas ciúme de homem é pior do que ciúme de mulher. Eu tenho quase a mesma idade de Léo. Pois é, então... Você era mais amigo do meu pai. Fazer o quê? Tô brincando. Nem tão amigo, mas admirador. Eu só quero dizer um negócio. Sim, mas só para concluir. Aqui bem pertinho, no Trauminha. Ontem mesmo, um amigo de vocês, quando terminar o programa, vou lhes mostrar. E o que eu coloquei. Eu estava no trânsito, chegou uma mensagem. Era uma matéria sobre a prefeitura de João Pessoa, Trauminha. Meu amigo, interdição do CRM, dizendo que foi constatado sexo, droga no Trauminha, e falta de medicamento, fila de espera de cirurgias. Pronto, agora eu morri. Amanhã eu estou lascado. Mas quando eu fui abrir, Luciano, aí foi da gestão de Cartaz, o cara passou para mim. Aí eu chego a me aliviar e disse, rapaz, você quer me matar do coração, é? Foi um comunicador, amigo de vocês. Digo, você quer me matar do coração? Porque foi na gestão de Cartaz. Sou eu não, amigo. A visão de Cartaz era Lagoa, Beira Rio e Epitácio Pessoa.
A periferia é totalmente abandonada, Fábio. Você sabe disso enquanto cidadão. Acho que nasceu aqui em João Pessoa. E sabe que o que eu estou dizendo é a expressão da verdade. Não é um confronto, não é um ataque de modo algum à honra, à dignidade de Cartaxo, que vai fazer com que Cícero venha a ganhar. Agora, o debate tem que ser estabelecido prioritariamente os 2 primeiros anos de Cartaxo e os 2 anos e 2 meses de Cícero. E eu estou preparado para fazer esse debate, tenho a obrigação de fazê-lo, até porque eu nunca me furtei a falar, inclusive nesse microfone, sobre as questões de João Pessoa. E quando eu dizia que Cartaxo não fez uma obra que melhorasse a mobilidade urbana de João Pessoa. Vou perguntar isso a ele no próximo. Me cite uma. Sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que foi aquela passagem molhada lá no altiplano e umas placas que ele colocou em frente, em cima da BR-230, ali próximo ao Espaço Cultural. Porque eu, sinceramente, desconheço outra. Mas eu não tenho problema também, Fábio, de destacar os pontos positivos da gestão de Cartaxo. Sim. Ele pagou em dia, ele pintava meio fio, mandava pintar meio fio, ele climatizou algumas creches, climatizou poucas escolas. Essa é que é a verdade, eu tenho que reconhecer isso. Isso é a obrigação, isso é o básico. Na sua avaliação, na minha não. É aquela história, né? Nós somos amigos. Você satisfaz com isso? Uma gestão? Não. Eu acho que isso é pouco. Lógico, eu acho que isso é pouco. Eu estou destacando pontos positivos, que são muito poucos. Mas teve Alagoa, aí você né, você quer que eu só diga o de ruim? Mas teve Alagoa, né? Teve Alagoa, né? Teve Alagoa, de dor de cabeça para ele, mas não vou nesse nível, não. Eu quero dizer que é muito pouco para João Pessoa, Alagoa, a Orla Marítima e a Epitácio Pessoa. Periferia totalmente relegada, totalmente esquecida. A quantidade de... Ontem mesmo, quando eu falei, e eu estava meio azeitado mesmo, porque você vê um equipamento como era aquele. Estação das Artes. Totalmente sucateado, Juliana. E olha que não podia ser nunca da gestão de Cícero. Outra coisa, aí eu disse outro no meu discurso. Olha, Cícero tem 2 anos já de gestão. Já podia ter recuperado aquilo. Podia, mas ele deu prioridade a alguns PSFs que era para interditar. Ele recuperou algumas escolas, inclusive aqui em Mangabeira. Tem na época, eu me recordo, já eram 45 escolas, agora já passou muito. Eu acho que a última que eu fui, antes do período proibitivo, eram 45 escolas, dada a ordem de serviço para reconstruir. Não era pintura de cal, massa, isso, aquilo, não. Era reconstrução mesmo. Faça a sucata que Cartaxo deixou. Mas não tem nenhum problema, tem legitimidade a sua candidatura. De mim ele não vai receber qualquer admoestação, quer de forma verbal, física, nem pensar, porque já participei, patrocinei debates extremamente acalorados na Câmara mesmo com ele. Quando eu era oposição a Ricardo Coutinho, ele era líder do governo. Quando a gente chega na Assembleia, eu líder de Ricardo Coutinho e ele líder da oposição. Travamos inúmeros debates em rádio, em televisão, na Câmara, na Assembleia. Então não é chegando a idade, o ápice mesmo da maturidade, que eu vou incorrer num erro, num equívoco de partir para agredir um colega que respeito e que admiro, Luciano Cartaxo, também um cara de um comportamento pacífico e moderado. Agora, deputado, o senhor lembrou aí, o senhor em situações contrárias, por 2 vezes, só que agora vocês estão na mesma bancada. Evásio Bezerra, PSB, Luciano Cartaxo, PT, estão integrando a mesma bancada, que é a bancada governista. Isso não pode atrapalhar a harmonia da bancada governista, ou o senhor acha que é cada qual no seu quadrado? O que se está se travando agora não era nem... Eu fui acostumado a se começar a travar a disputa municipal sempre após o Carnaval, quiçá após a Semana Santa. Agora começou muito cedo. Fábio, só para corroborar aí com essa sua pergunta também, inclusive hoje o deputado líder da oposição, Valber Virgulino, disse, olha, inclusive esse debate aí entre ambos aí vai facilitar o meu trabalho. Eu vou ficar só de camarote assistindo eles se degladiarem. Isso aí, no mínimo, vai pintar mais 4 deputados para a bancada de oposição nos próximos dias, segundo o Valber.
E aí é o desejo de Valber, né? Sonhar é preciso. Eu não acredito nisso, mas porque são coisas distintas. E acho, viu, Fábio Bernardo, que não vai atrapalhar. Porque matéria do governo, eu quero crer que vamos votar da mesma forma, matérias de relevância e de grande interesse do governo, vamos votar juntos. Lógico que o deputado Luciano sonha em voltar a ser prefeito, e eu tenho a obrigação, o dever de, como crítico da sua gestão na época, com autoridade, de chegar e dizer que a sua gestão, e aí não é agressão, Juliana, a pessoa, é a parte política e a parte ideológica, nem tanto também, muito embora o PT esteja na Assembleia hoje dividido, né? Sim. Tem ele, a deputada Cida, e mais dois na parte da esquerda, mas que não são assim, filiados diretamente ao PT. Então o PT na Assembleia está dividido, a deputada Cida e o deputado Luciano. Mas eu acho que depois daquele discurso de Cida, que eu vi na íntegra, no percurso entre a Assembleia e aqui a Rádio Pop, eu quero crer que a maior dor de cabeça dele hoje seja de justamente resolver essa questão internamente, aonde, pelo que eu ouvi, Jackson Macedo dá sinais claros de que quer marchar com o governador João Azevedo, e o governador, que não é de meias palavras, tem sido muito firme e coerente nas suas posições, dizendo que tem sim um compromisso com Cícero. Ô Luciano Coxinha, são 13h39, daqui a pouco a gente tem um intervalo comercial. A gente separou aqui duas perguntas para Evásio Bezerra aqui, de ouvintes. Primeiro, Nodo Valentina. Solta o que é que diz aí, Nodo Valentina, viu, Luciano Coxinha? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, deputado Evásio Bezerra, que é Nodo Valentina. Finalmente, Luciano Cartacho é vereador ou deputado? E outra coisa, viu, deputado? Eu lanço desafio ao senhor, que a gestão de Cícero Lucena também não tá mil maravilha não, viu? Se o senhor sair daí da Rádio Pop para se encontrar comigo lá no terminal da 500 ali no Gásio, o senhor vai ver o abandono pela prefeitura e pela CEMOB. É um terminal que não tem estrutura de abrigo, o pessoal pegando ônibus na chuva e no sol, idoso, cadeirante. Já procuramos a empresa disse que se prontificava a fazer uma construção de um terminal ali, se a prefeitura desse autorização, e até agora nada. Se o senhor quiser ir lá mais quando sair da Rádio Pop, tá lançado o desafio, viu? Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Esse foi boa o tarde, Fábio. Valentina. Deixa eu colocar agora Luiz Pedro. Fala, Luiz. Boa tarde, amigos da F5. Tenho uma pergunta ao deputado Evásio. Deputado Evásio, o que é que o senhor acha da malha viária da cidade de João Pessoa? Precisa ser refeita? Essa mesma malha vale a ser levantado a sua qualidade na tribuna da Assembleia Legislativa? Ou vocês, deputados estaduais, não se preocupam com a capital ou só com qualquer outro interesse alheio? Diga aí pra nós. E aí, deputado? Todo Valentina e Luiz Pedro. Vamos fazer o seguinte, amigo. Primeiro, vamos passar aqui no terminal do Valentina, que era uma cobrança antiquíssima e que na época de Cartacho virou um elefante branco. Aí vamos dar uma passadinha lá e você há de convir que se isso não pode, com a varia de condão, reconstruir tudo ao mesmo tempo, amigo. A grande reivindicação da população do Valentina e de todo o entorno era a conclusão daquela obra. Me parece, Fábio, não passei mais por lá, mas tem informações que ela caminha passos largos e há quem diga que daqui no máximo a 40 dias estará sendo inaugurada. Ora, você diz que a empresa diz que basta uma autorização da prefeitura. Terminou o programa, eu vou ligar para Léo, vou ligar para Cícero e dizer, me fez um desafio para ir, e porque não precisa de desafio não, eu passei por lá e vi que a situação é precária, como existem outras unidades assim, de saúde, e que não foram sucateadas em apenas 2 anos, como a estação de arte que eu lá estive, no ponto oriental das Américas. Todo turista internacional que chega em João Pessoa, ele quer, eu quero ir no ponto oriental das Américas, que é o nosso principal cartão postal. E aí, os que foram, ou os que quiserem ir, pelo menos até hoje, Fábio,
vão chegar lá e sair com uma tristeza enorme e uma decepção com a gestão. Vão dizer, olha, esse prefeito não cuida da cidade, não cuida. E aí ia sair decepcionado. O prefeito Cícero deu ontem a ordem de serviço, já vai começar toda a reforma, resgatando um importante instrumento da cultura, da arte. Acho que está dentro do projeto de Niemeyer também, né? Isso. Dentro do projeto de Niemeyer. E tem outros, não é só lá o terminal não, tem outros pontos também, amigo. Agora você há de convite 2 anos de pandemia, onde a atenção tinha que ser voltada à vida. O governador João Azevedo centralizou e lutou, brigou para que não houvesse o que houve no Rio Grande do Norte, falta de leito, que muitos pacientes vieram para cá. E até, Fábio, você sabe, pela proximidade, muitos vinham de forma silenciosa para cá, não tinham atendimento em Natal, vinha para aqui. E aí, Fortaleza, Recife, João Pessoa chegou naquela solidariedade com a população lá do Amazonas, não foi? Amazonas de Manaus. Vieram pacientes para cá, para vários hospitais, Campina Grande também prestou um eficiente apoio e solidariedade, e nós não tivemos aqueles problemas todos. Por quê? Porque houve uma ação política do governador João Azevedo, que começou com Luciano, pouco tempo da pandemia, e posteriormente quem pegou o duro mesmo e o grosso foi Cícero. E aí, eu devo dizer a vocês que na periferia, as ruas que foram calçadas, está praticamente todo calçado o bairro das Indústrias, que é um bairro de periferia. Verdade. Ora, Cartaz só queria fazer obra na Lagoa, na Beira Rio e na Epitácio Pessoa, porque são vitrines da nossa cidade. São vitrines. Mas aí seu Pedro, seu João, seu Manuel, que não sabiam o que era a prefeitura, que não tinha coleta regular de lixo, que não tinha uma dignidade, porque calçamento não é só conforto, não. É dignidade. Dignidade é a população. É conforto, é dignidade, e acabar com aquela história de poeira no verão, terrível para as crianças, e lama no inverno. Então, se isso luta e luta muito. Ontem estava entregando já uma quantidade substancial de casos ao lado da competente secretária Socorro Gadelha. Quer dizer, então é isso, não tem nenhum. Olha, Fábio, aqui não tem ninguém com medo de fazer esse debate com o Luciano, com o Rui Carneiro, seja lá com quem quer que seja. Então vamos fazer a gestão. Tem erros? Tem, porque toda gestão tem. Mas nós vamos procurar e cobrar de Cícero. Não é porque eu sou o pai do vice-prefeito, sou amigo de Cícero, eu cobro também. E eu faço uma pergunta aqui, me perdoe inverter os papéis. Se eu perguntar aqui a vocês, não sei se vocês já ouviram, já em algumas entrevistas eu tenho dito isso. Mas, Fabão, você que nasceu aqui também, Fábio Augusto? Não, é de uma pessoa? Sim. Então, pronto. Perguntar para você responder rápido e, se quiser, pode pedir até ajuda aos universitários. Qual é a maior avenida de João Pessoa? Eu responder. Você já ouviu? Eu já lhe respondi. Já ouvi o senhor dizer, é a BR-230. Pronto. Porque eu já escutei o senhor dizendo tá isso. Vendo? Mas é a BR-230, porque se você der o Google aí e perguntar qual o significado de avenida, é uma via urbana. Verdade. É uma via urbana. E ela começa lá no Alto Mateus, vai terminar no Bessa. Ela corta praticamente 25 a 30 bairros de João Pessoa. Se isso pode querer resolver, vai querer resolver, e eu vou lhe dar uma grande ideia, não posso adiantar aqui, mas vou dar uma ideia que vai melhorar muito a mobilidade. E se perguntarem hoje, se isso melhorou em alguma coisa a mobilidade, eu lhe digo, você se recorda ali o Bessa Shopping? Sim. Naquela rótula. Melhorou o fluxo ali. O Campo dos Santos aqui, outra rótula que era terrível. E, na verdade, quais os ex-prefeitos que tiveram obras importantes de mobilidade? Isso não arranca pedaço de ninguém, não. Imagine Mangabeira hoje e a zona sul da cidade, que é o trevo das Mangabeiras. É verdade. Que aí eu lhe digo, Fábio, um primo meu, que é baiano, mas morou muito tempo aqui em João Pessoa, morou inclusive na minha casa, que é empresário lá em Vitória da Conquista, e ele veio, Juliana, visitar João Pessoa logo depois da conclusão do trevo das Mangabeiras. Chegou para mim e falou, quem é o prefeito daqui de João Pessoa? Aí eu disse, Luciano Cartaz. Ele disse, eu vou sair daqui impressionado, porque eu fiquei encantado, eu sei o que era, desde a minha época, já faz uns 8, 10 anos que eu saí de João Pessoa, mas está uma maravilha aquilo ali. Quer dizer, muitas vezes
o crédito vai para quem é o prefeito. E olha ali, Fabão, o que era Mas o você trevo ter das acesso... Mangabeiras foi Ricardo Coutinho. Não, é isso que eu estou falando. E não foi nem como prefeito, foi como governador. Mas foi uma intervenção importante de mobilidade urbana. Mais cautelosa no trânsito do que o homem. Muito mais cautelosa. E aí, quando uma mulher era para fazer aquele percurso, ou você botava seu carro mesmo, né? Ou você botava o carro mesmo peitando e arriscando, ou você não passava. E hoje, do jeito que você vier, você passa, você nem para, passa por ali. Só faz girar, amigo. Agora, tem já algumas obras anunciadas pelo governador, naquilo que nós pregávamos e que eu pregava, que era importante uma parceria do governo do estado e a prefeitura de João Pessoa, muito tempo sem que isso venha a existir. Já existem algumas obras em execução, outras elas carecem de de vencer uma burocracia, tipo IBAMA e por aí vai, os órgãos ambientais, que é o acesso ou a entrada da nossa cidade. Aquilo ali é uma vergonha para todos nós, com o acesso ao bairro das indústrias, né, Fabão? Isso. Ali Costa e Silva, o bairro das indústrias, é horrível aquilo ali. O governador já anunciou, eu não sei se já foi concluída a licitação, e já o governador deve estar dando uma ordem de serviço. Tem as 3 ruas que já começou, As 3 ruas já começou, que vai melhorar muito a mobilidade numa área de João Pessoa que cresceu e cresceu muito. A Avenida Senador José Maranhão também, né? Que vai dar acesso do Hospital Universitário ao Altiplano também. É uma outra obra. Então, são obras importantes de mobilidade urbana que nós não tivemos na gestão de Cartacho. Nenhuma. Agora, deputado, estamos aí com a eleição. A gente precisa ir para o intervalo comercial. Na volta a gente coloca as últimas interações de ouvintes e você também traz a sua pergunta. Eu também tenho uma pergunta política para o deputado Evásio. Pedrocinha está lembrando aqui, o nosso ouvinte, que já com Cícero já organizou também ali no Zé Américo aquela entrada perto da Igreja Católica. Sim, a principal. Isso, a principal ali. Obrigado, viu? Eu nem respondi a Luiz Pedro, mas vamos para depois do comercial. Vamos depois do comercial. Vamos, Coxinha, a gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. João Pessoa, dias 10, Camarote, 15 de fevereiro. Vambora, deixa o seu coração. Pré-carnaval em João Pessoa. Via Medicina. Open Bar Beats. Brahma Duplo Malte e Drinks. 3 atrações exclusivas por noite. Camarote Vitrine. Dias 10, 11, 12 e 15 de fevereiro. Você não vai ficar de fora, vai? Carneiro Citroën, seja usado e sinta-se bem. Olha o fiado folia do Armazém Paraíba e gente! Vem pro fiado folia, vem! O carnaval de preço baixo todo dia tem. Faça folia com a potente caixa de som Bluetooth de 1000 watts. É som de paredão e custa só R$ 12,75,90. A caixa de som amplificada com microfone, LEDs coloridos, alça e rodinhas é apenas R$ 12,43,90. E o som Bluetooth portátil é só R$ 229. Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax, o lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vem pra Dona Ótica economizar. O Sicoob é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para
cuidar do seu dinheiro. O Cicobi Centro-Nordeste busca entender cada empresa, cada empresário, cooperando para sua evolução. Tudo com um atendimento mais próximo, participação nos resultados e várias soluções para seu negócio. Com os benefícios do cooperativismo, fica fácil escolher sua instituição financeira. Saia do banco, venha para o Cicobi. Ligue 81 3463 0312 e 81 988 75 30 11. No varejo ou no atacado, você compra na Demelo Moda Íntima. Peças de qualidade com preços incríveis. Faça uma renda extra. Venha conhecer nossas peças. A Demelo Moda Íntima está no centro de João Pessoa, Mangabeira, Sapé e Campina Grande. Mais informações: 998190350. 998190350. No varejo ou atacado, o menor preço é aqui. Siga o Instagram, @Demelo Moda Íntima. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense e execute. 83-2107-0101. Esse é o forró da alegria. O Brasil Atacarejo chega. Brasil é arraiar da economia, mais barato todo dia. Vem correndo aproveitar. Linguiça de frango friato, quilo 15,80. Mussarela litoral, peça um pedaço, quilo 32,80. A 100 pau o peito bovino congelado, quilo 23,80. Ao pé das máquinas até 15 de fevereiro. Esse é mais barato, esse é nosso Brasil. Atom, o melhor tributo ao Pink Floyd do Brasil, chega a João Pessoa, dia 12 de março. Uma inédita viagem imersiva em 3D pelos grandes sucessos do Pink Floyd. Dia 12 de março, às 19h30, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site Ingresso Digital e Lojas Vista-se. Live Mal. Apoio Pop FM. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 13h55. Dica de beleza no F5 com a Juliette da Rádio Pop, minha Juliana gente, Carneiro. minha gente, vocês que estão se preparando aí pro carnaval, tem que estar aí, ó, top, tá pop, tá organizada, bonitona. E a Rádio Pop, junto com a Plena Estúdio de Beleza e Estética, vão lhe presentear. Simplesmente, anota aí: lavagem de cabelo com hidratação, escova, limpeza de pele, spa dos pés e manicure. Minha gente, é bom demais. Isso vai ser sorteado, tudo isso vai ser sorteado na quinta-feira pela manhã. Então, você que está querendo ganhar todos esses prêmios aí do Plena Estúdio de Beleza e Estética, junto com a Rádio Pop, vai lá agora, corre no Instagram, @RádioPopJP. Vai lá, ó, @RádioPopJP. E aí você vai fazer o seguinte: começa a seguir, se já não segue, curte a postagem oficial da promo de carnaval. E vai seguir também o Salão Plena, Plena com 2 N's, JP. Marca 2 amigas ou 2 amigos e pronto. É só aguardar. Quinta-feira de manhã a gente vai sortear. Só repetindo os prêmios: lavagem de cabelo com hidratação, escova, limpeza de pele, spa dos pés e manicure. Minha gente, é para passar o carnaval daquele modelo. Se eu pudesse, eu concorreria, viu? Mas infelizmente sou da rádio, não posso. Mas vou mandar o povo lá de casa aí participar agora mesmo. Eita, rádio para dar prêmio essa Rádio Pop. Só lembrando hoje, meu amigo Rodrigo tá me lembrando aqui. Fabão, lembra aí, 14 de fevereiro, 15 horas, concentração do bloco Portadores da Folia. Concentração 15 horas na Avenida Almirante Tamandaré, em frente à Pizza Nostra. Bacana demais. É um bloco muito bacana de ver. O bloco Portadores da Folia dentro do projeto Folia de Rua. Deputado Evásio,
Tem 4 ouvintes, vou repetir Luiz Pedro, que ele está dizendo, Evásio não me respondeu. Vou repetir Luiz Pedro, vou soltar mais 3 para o deputado Evásio Bezerra responder em bloco. Solta aí, Luiz Pedro, novamente, Coxa. Boa tarde, amigos F5. Tenho uma pergunta ao deputado Evásio. Deputado Evásio, o que é que o senhor acha da malha viária da cidade de João Pessoa? Precisa ser refeita? Essa mesma malha vale a ser levantado a sua qualidade na tribuna da Assembleia Legislativa? Ou vocês, deputados estaduais, não se preocupam com a capital ou só com qualquer outro interesse alheio? Diga aí pra nós. Luiz Pedro, agora esse aqui é Serlândio. Solta aí, Coxa. Fábio, boa tarde. Pergunta aí ao deputado se ele sabe quando é que Cícero Lucena vai pagar o piso da enfermagem. Se ele sabe de alguma coisa, para ver se pelo menos o prefeito se pronuncia em alguma coisa. E outra coisa, Fábio, o sindicato da enfermagem e o Corém, por que estão tudo calados? Será que não já receberam o cala-boca? Obrigado, boa tarde. Piso da enfermagem Serlândio. Agora Regina. Solta, Coxa. Boa tarde, Fábio. Fábio, eu acho que esse deputado, ele não mora por aqui não, né? Acho que ele mora em outro canto. Deputado, se o senhor vê a integração do Valentina, tá só pela misericórdia. A obra não sai do canto, tá em Passo e Tartaruga. A ladeira que liga Mangabeira em Valentina é outro, também não sai do canto. Os terminais também é outro, tá só pela misericórdia. Homem, o senhor só defende o seu filhinho porque ele é vice-prefeito. Uma boa tarde e muito obrigada. Aí a Regina tá braba. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada da POP. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde ao deputado Evásio Bezerra. Parabenizar ele pela presença, porque eu acredito que tem vários convites a vários deputados e alguns deles conseguem não vir por algum motivo. Eu queria ser rápido na minha pergunta com relação à educação. Deputado, o que o senhor tem feito na tribuna para ajudar o governo na criação de mais escolas técnicas no estado, principalmente no curso técnico na área de piscicultura, né, no manejo do camarão, principalmente. Eu queria saber, eu queria que o senhor tivesse algum número para apresentar, só nesse ponto, na questão de vista da educação. Mais criação, tem orçamento, tem mais investimento, que a gente precisa de mais escolas técnicas espalhadas pela Paraíba, para captação de mão de obra profissional, e envolver mais nossos jovens em curso técnico ajuda muito a afastar. Muito bem, deixa eu ver se eu ver o nome desse aqui, viu, Evásio? Porque tem um pessoal que a gente já tem aqui. Deixa eu ver o nome desse aqui. Esse é o Miguel Gomes, aqui de Mangabeira. Deputado, tem 4 perguntas de ouvintes para o senhor responder. Vamos aqui pela ordem. Use primeiro, o seu poder de síntese. Dizer. Aí é porque Fábio quer falar de política. Luiz Pedro, tem que ele falar, fala né? sobre a minha atenção e a atenção da gestão com relação à malha viária. Se eu concordo. Nós haveremos de convir, Fábio, que tivemos aí uma antecipação do inverno bastante rigoroso. Sim. E a prefeitura, bem da verdade, Luiz, não sei se você é capaz de compreender e entender isso, nós temos poucos buracos hoje na nossa malha viária. Melhorou muito, não temos viu? Muito, não. A prefeitura tem sido diligente com relação a isso. Então me preocupa, lógico, eu sou aliado do prefeito, sou amigo do prefeito, sou pai do vice, mas eu tenho responsabilidade com a cidade. Eu acho que devo ter respondido. Serlândio, né? Do sindicato, quando é que Cícero vai pagar? Quando é que Cícero vai pagar o piso da enfermagem? Quer dizer que o primeiro deputado está lá no meu Instagram, deputado da Paraíba, que ocupou as redes sociais, tribuna da Assembleia, para defender o pagamento do piso do pessoal da enfermagem, foi esse que vos fala. Primeiro, e dizendo que iria pedir ao governador como pedir, tenho pedido a Cícero, tudo, agora você há de convir que João foi uma exceção no país inteiro. E uma exceção. Verdade. Tudo bem que ele não pagou ainda ao prestador de serviço, que são muitos, e que carregam o andor hoje na gestão pública. Principalmente os antigos codificados, que hoje são contratados e que não estão recebendo piso. Agora,
é aquela velha história. João faz porque tem folga. Cícero tem que tapar os buracos que Luciano deixou e dar respostas à opinião pública com relação à malha viária, que Luiz Pedro falou, com relação às escolas, verdadeiras sucatas. Eu fui em alguns PSFs que não foram sucateados em 2 anos, Luciano. Não foram sucateados em 2 anos. Foram sucateados na gestão de Cartaxa, aquela história do espelho que eu aqui falei. Então, eu tenho conversado com o Léo, tenho conversado com o Cícero, e ele está buscando mesmo, porque se tem um cara que é sensível à área da saúde, aos professores também, é Cícero. Agora, Fábio, não adianta você vir com hipocrisia e implantar o piso e não pagar, Juliano. Isso é pior do que tudo. Mas, lógico, aí é uma decisão tripartite, e já há uma movimentação e mobilização já apoiado pelo Congresso Nacional, indicando a fonte de recursos para que o governo federal mande a sua parcela, que o governo do estado contribua com a sua parcela e os governos municipais, não é João Pessoa, amigo, não é João Pessoa. Você faz a cobrança, é justíssima. Quanto ao pessoal do sindicato, eu quero lhe dizer que eles não são pelegos, não foram comprados como você induz, mas eles sabem porque o governador teve um diálogo e mostrou as condições do estado, mas dizendo que vai pagar também aos prestadores, que logo vai pagar aos prestadores. Acredito que tenha respondido. A Regina pegou pesado aí. A Regina foi. Diz que só defende porque é pai do vice-prefeito. Eu vou passar até, não sei se hoje, mas no terminal do Valentina, porque as informações que eu tenho de moradores de lá é que era um elefante branco e que se fez uma nova licitação e que a empresa está tocando. É obra que foi iniciada por Cartaxa e foi paralisada, né? Estava lá. Eu fui, inclusive, à ordem de serviço, a primeira de Cícero. Eu acho que foi a primeira ordem de serviço de Cícero prefeito. Talvez a aflição da população é que faz muito tempo que está em andamento. Não, aí eu concordo. Agora, você não pode obra de pedra e cal, que encarece responsabilidade, e seguir a normas e a um projeto que você faça do dia para a noite. Se fizer, vai haver problema, né? Inclusive de vidas que podem ser ceifadas ali. Não pode ser feita uma obra dessa, toque de caixa, porque eu quero, porque você quer, Juliana. Nós queremos, agora tudo ao seu tempo, dentro de critérios. E a primeira empresa, Fábio, ela ganhou a licitação, abandonou. Se teve que fazer uma nova licitação. Na sua casa, quebra uma torneira, você troca na mesma hora. Liga, no serviço público não é assim. É verdade. O prefeito não pode pensar ou separar as boas das más empresas. Tem que haver um processo licitatório. Mas eu digo a você, viu, Regina, você pensa que você me agride dizendo que eu tenho que defender meu filhinho? Meu filhinho eu defendo mesmo. Não sei se tu como mãe, se já é mãe, defendo o seu. Mas eu defendo o meu, mas não apenas defendo, eu dou a vida por ele, porque eu só tenho um. Então, eu faço isso duplamente. Eu faço isso com um amor de pai e faço isso enquanto cidadão, pelo cidadão que meu filho é e pela contribuição que ele tem dado ao prefeito Cícero, que toda João Pessoa reconhece. Eu até me assustava, Thaís. Pode ter certeza disso. Ficava em casa, meu Deus, me preocupou muito esse discurso de Léo, dizendo que não ia ser um vice-prefeito decorativo. Sim. Como Nonato, involuntariamente foi. Como Manuel Júnior, involuntariamente foi. E outros que de outras gestões. Não para não falar e dizer que foi só Cartaxa, né? Mas aí dizer que Léo dizia muito isso. Fabão sabe disso. Aí Léo dizia, eu não vou ser um prefeito decorativo, eu vou participar da gestão. Tem participado, tem contribuído. Léo não pede nada, absolutamente nada para ele. E o principal, Juliana, é que Léo sabe exatamente qual é o lugar dele. Isso aí, modéstia à parte, foi a criação que eu lhe dei. Ele sabe que ele foi eleito, não foi por indicação de Cícero, também não. Foi por uma escolha do governador, que não foi minha, sempre disse isso. A escolha de Léo para ser visto foi minha não, amigo. Não foi de Odon, não foi da mãe dele, não foi da nossa família, foi do governador João Azevedo. Uma deferência do governador, que teve a visão e prontamente acatada com Cícero, porque Cícero conheceu Léo criança ainda, militando na sua força jovem em 1996. Então Léo é um cara, não é para ser meu filho, mas que tem berço, que tem formação e que sabe qual é o papel
e quais são as suas limitações enquanto vice-prefeito. E é um bom caráter. Só o último ouvinte, Miguel, falou se o senhor pode ajudar mais na incrementação de escolas técnicas. Não, foi escola técnica. Miguel, me perdoe aí, mas aí, amigo, se eu for te responder aqui, eu vou passar a tarde inteira. E eu quero vir um dia, sabe por quê? Porque eu sou piscicultor. Eu sou carcinicultor também. Quem implementou a tilápia em cativeiro em Bananeiras foi seu amigo aqui. E quem incentiva é seu amigo aqui. E falar nisso, não sei se você conhece, uma estação de piscicultura lá em Bananeiras, na minha segunda pátria, que está lá totalmente abandonada, há não sei quanto tempo, se deteriorando. Na gestão de Bolsonaro, eu não fui uma vez a Brasília. Nenhuma. Pode olhar, está lá à disposição. Eu fui a Brasília para um encontro do PSB, mas não para audiência com o ministro, tudo que eu sabia que não teria acesso nenhum. Mas agora com Lula eu vou tratar dessas questões. Eu não sou apenas admirador, meu amigo Miguel, mas eu sou um criador de tilápias e sou carcinicultor também, lá na minha segunda pátria, que é Bananeiras. E óbvio que eu tenho levantado a minha voz, tenho conversado com o governador sobre isso, tem uma nova equipe do pessoal da pesca, mas tivemos uma pandemia que foi estarrecedora. Mas tenha certeza que em outro programa, quem sabe você liga aí para o meu telefone celular, que eu não escondo de ninguém, às vezes posso, às vezes não posso atender. Bem sabe o meu amigo que eu quero registrar a presença aqui, o ex-prefeito de Jacaraú, João Ribeiro, e agradecer também a presença de Joel Nunes, que é diretor da escola, e Alcilene, que são gestores da parte educacional lá da cidade de Jacaraú, que sempre, desde as minhas eleições, desde a época de suplente até hoje, tem dado uma contribuição decisiva para o meu retorno à Assembleia. 14h09, a gente já estourou o programa. Juliana tem uma pergunta. Fábio Augusto tem outra pergunta. Eu vou fazer uma, mas só preciso. 17 horas, não tem problema. eu só preciso fazer um registro. Na única entrevista que nos concedeu, na condição de candidato a vice-governador durante o processo eleitoral do ano passado, o hoje vice-governador Lucas Ribeiro deu um depoimento a gente que disse que só aceitou ser candidato a vice-governador de João Azevedo porque João teria lhe dito: você será para mim o que Léo Bezerra é para Cícero Lucena, um vice atuante. Foi quando o Lucas disse: agora senti firmeza, porque Lucas também estava no ostracismo lá, né? Bruno Cunha Lima não queria... O príncipe Bruno, né? Ficou bravo comigo. O Bruno Cunha Lima não queria conversa com o Lucas. Às vezes, não é Taí, não vou dizer que é Taí, não, coisa a parte, mas às vezes a gente exagera, mas não é exagero não, porque Bruno hoje é um príncipe, né? Ele está mais para príncipe do que para prefeito. Porque ele, como deputado estadual, nós trocávamos bala ali, saímos juntos, brincando lá na Assembleia e tudo, na televisão. Lá na Rádio Arapuã mesmo, Fabão presente. Debates lá no programa. Nós dois lá. Eu e o Nilvan apresentando o programa e vocês debatendo. Vai sair tapa e bala aqui. Terminar, saímos juntos. Nunca fomos almoçar, né? Ele nunca me convidou, nem eu o convidei. Mas aí ficava ali, Thaís. Hoje, Bruno é um príncipe, é um lorde. E quem diz isso sou eu não, são os campinenses e até os aliados dele. E até alguns da Assembleia, né? Nem os campinenses estão dizendo isso, viu, não, viu, deputado? Hein? Eu acho que nem os campinenses estão falando isso, não, viu? Estão me dizendo que tem muita gente com saudade de Romero lá, Rodrigues. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Alexandre da Takes. Abraço, Alexandre. Ju, sua pergunta para o deputado. Ele vai responder em bloco para a gente finalizar o programa. Retomando ao tema que a gente começou. Me permita aqui, sim, claro. Quer dizer que você não pode participar do sorteio. Eu e Fabão podemos. Não, Fabão não pode não. Mas fazer escova no cabelo. Porque aí a parte de escova de cabelo, eu e ele estamos fora. Eu estou totalmente fora. Mas tem spa dos pés, tem manicure. Spa dos pés pode ser, tudo bem. Dá para participar, viu? A assessora faz, é isso aí. Muito bom, a assessora faz. Olha só, voltando ao tema que a gente começou aqui a entrevista, essa efervescência toda que está acontecendo na Assembleia, e retomando o tema, se de fato o PT da Paraíba resolve lançar uma candidatura própria a prefeito em 2024, como é que vai se comportar a base do governador João Azevedo? Fábio Augusto! Olha só, nem tudo são flores. Eu acredito para o prefeito Cícero Lucena. Qual vai ser a principal dificuldade que Cícero pode vir a apresentar no pleito vindouro do ano que vem? E a minha pergunta,
Qual a garantia dada por Cícero ao PSB, ao governador João Azevedo, ao deputado Evásio e a ele mesmo, a Léo Bezerra? Qual a garantia de Cícero que Léo será mantido como candidato a vice dele em 24? Olha, eu sou amante do rádio e como sou, eu já disse aqui, vou repetir, que a Pop FM pega local lá em Bananeiras. Compete em termos de sinal, qualidade de som e igualdade de condições com as emissoras locais. Correio da Serra e Rádio Integração. Não sei lá em Mamanguape, Joel, lá em Mamanguape, se a Pop também tem uma potência boa. João Ribeiro está ali tá ali no WhatsApp e nem está ouvindo direito. Mas com relação ao Brejo, a Bananeiras, a qualidade do som é impressionante. E uma vez de lá eu ligava para Rui Dantas, dizia, Rui, tá ouvindo aqui e tal, ele ficou satisfeito e tudo. Então veja só, e aí até a experiência, eu podia fugir a tua resposta, Juliana, dizendo, e tergiversando aqui, não acreditava isso, aquilo outro, mas tem um tal de um si no meio que é complicado. Viu? Esse si é terrível. É terrível. Eu, inclusive, dizia isso com relação à liderança. Que eu, mesmo com a experiência que tenho, mais uns cabelinhos do que Fabão, né? Mas a imprensa fustigando ali o tempo inteiro, vai e tal e coisa, aí vai, olha a liderança, tal. Olha, uma decisão do governador, uma decisão muito pessoal. Aí uns, mas se o governador lhe chamar, aí eu ainda incorri num erro. Eu disse, não, se ele me chamar, eu vou aceitar, estou pronto e tal, mas não devia ter dito isso. Hoje eu não diria mais. Porque pela experiência você não pode falar sobre uma coisa concreta em algo abstrato, porque é abstrato. A não ser que você tenha o poder da premonição. Se você aí retificar a pergunta e disser, anote e diga você, aí a sua responsabilidade Retificou aumenta. Agora, existe alguma mobilização nesse sentido, alguma discussão interna na base do governo sobre essa possibilidade? Que eu tenha conhecimento, não. E vai na mesma linha da resposta de Fabão. Qual a garantia de Cícero a Léo? Zero. Porque o processo ele foi antecipado. Que foi, isso aí é fato. Ele é fato. O que pode existir é boato. É o quê? É, como diria Zé Paraíba, é fricção. E fricção cada um faz como quiser. Não é? Conjectura. Você pode fazer, eu não devo fazer. Certo? Ou pelo menos externamente. Externamente. E eu sou um cara, Fabão me conhece, eu procuro ser muito verdadeiro. Os senhores são agentes políticos, os senhores debatem política, os senhores falam política 24 horas por dia. Não é possível que nesse meio canto aí vocês já venham conversando sobre 2024. Não, claro que vem, porque o deputado Gervásio, que é presidente do meu partido, não deu uma entrevista dizendo que o PSB, em tese, teria candidato nos 223 municípios. Aí o entrevistador disse, inclusive João Pessoa, ele disse, inclusive João Pessoa, por que não? Aí foi quando eu disse, bem, é bom que ele combine com o governador João Azevedo. Que aí vocês entrevistam o governador João Azevedo amanhã e perguntem a ele. Ele já disse, o governador, né? Ele já disse, com todas as letras. O senhor perguntou se pegava em Aí ontem já tinha mais um zum por aí. E um moído aí dizendo, olha, nas hostes do PSB já existe um movimento para que o PSB tenha candidatura própria e tudo e tal. Eu digo, olha, na verdade isso aí, a primeira pessoa que tem que se combinar é com o governador João Azevedo. É o primeiro que tem que se combinar. Ou alguém duvida da capacidade, da força e da liderança do governador João Azevedo em João Pessoa? Não pode, porque se a eleição fosse hoje, tenho certeza que o resultado já seria diferente pela gestão equilibrada, eficaz, eficiente e pela projeção que a Paraíba vem galgando a cada dia com a envergadura, com a estatura, o comportamento e a ação. Quem participou, assim como eu, do seminário, Juliana, pôde testemunhar a força e, acima de tudo, a capacidade e a liderança do governador, não apenas no contexto do Nordeste, mas até do país, né? E eu dizia, como dizia, Fabão, você sabe disso, Lula, e eu fui a Brasília, vou confessar um negócio aqui a vocês. Eu tenho foto aqui com o Lula, na época da campanha eu não publiquei, eu fiquei meio ressentido, que eu notei na época, eu sou psicólogo, né?
eu notei na época a indiferença de Lula com o governador. Ele tinha um gesto de gratidão ao ex-governador Ricardo Coutinho, que ganhou a queda de braço, junto com o veneziano. Só que o veneziano, Ricardo pegou no braço dele e puxou. Só que puxou para uma fogueira do tamanho do mundo, o Vené saiu meio desgastado na campanha. O senhor acredita numa possibilidade da volta de veneziano à base do governador? É outro sim. Não, Fábio, não faz isso não, amigo. Eles não vão mais Tudo sim, pode, não, né? são 14, 17. Assim, é complicado, mas Vené é um deputado um senador, né? Olha a patente do homem. Vice-presidente do Senado. Congresso Nacional, tem uma atuação destacada, mas sob o ponto de vista político ele saiu pequeno. Todos haverão as urnas demonstraram isso. Outra eleição é outra história. Você não ganha ou perde a eleição com o resultado anterior. Ele influencia, mas ele não decide. 14 horas e 18 minutos na Paraíba. O senhor perguntou se a rádio pegava em Mamanguape, né? Foi. Mistral, do transporte Da Caraú escolar, também. tá lá em Mamanguape. Estou escutando a entrevista aqui. Então o Mistral ligou para Luciano Coxinha. Bom é assim, ao vivo e a cores. Ao né? vivo e a cores. Fabão, lembre aí a Evásio que as categorias dos funcionários estão tendo reajuste com o Cícero, como a Guarda Municipal, professores, arquitetos, entre outros. Edivando do Padre Biapina está dizendo, Evásio está falando a verdade. As comunidades periféricas estavam entregues a baratas na gestão de Luciano Cartacho. Aqui mesmo no Padre Biapina, agora com Cícero e Léo, temos a Rua do Jasmim sendo calçada. Deputado, obrigado pela sua participação. Na verdade, Edivando viu? é morador lá do Padre Biapina. Melhor eletricista da Paraíba, que eu digo isso. E dá um testemunho, o que é fatalmente verdade. Mas tudo bem, agradecer aqui a vocês, parabenizar pelo programa, pelo nível, né, do programa. Conheci agora a Juliana, não sei, ela nem respondeu se é sobrinha, se é prima de Rui. Até agora não descobri nada. Mas demonstra aí firmeza e perspicácia para quem ingressa nessa atividade. E na verdade tem que colocar muitos si para ver se o besta que está do outro lado cai, né? Olha, o senhor falou nele, ele mandou uma mensagem agora. Fabão, peça desculpa, Evásio. Infelizmente não tive como ser liberado aqui da agência. Rui Dantas. Esse cara, eu sou fã dele e não sei se ele sabe, mas eu tenho assim, por Rui, além de uma admiração de ordem pessoal e o reforçada no pessoal pelo que ele fez comigo, me antecipando algumas coisas más que queriam fazer comigo à época. Então ele foi um cidadão, eu levarei à sepultura aquela ação de Rui, pode ter certeza disso. Eu vou inclusive contar a Léo, que nunca contei, fiquei cá para mim, que eu comecei a me precaver diante de um dossiê contra mim, que Rui Dantas entregara a Rui, e ele, antes de qualquer coisa, ele me entregou. E aquilo me serviu de grande valia para minha defesa e tudo tal. Mas isso é coisa do passado, mas que fica a gratidão e a lembrança na minha memória, mas principalmente no fundo do meu coração, que eu tenho que compartilhar com meu filho, para que ele tenha também concepção disso. Foi muito importante na minha vida, essa ação de Rui. Não sei nem se ele lembra disso. Eu tenho, inclusive, eu vou trazer para devolvê-lo a Rui. Toca fogo nisso que é melhor. Esqueça isso, né? Bacana demais a entrevista do deputado estadual Evásio Bezerra. Esmeraldo Gomes, lá da Prefeitura de João Pessoa, tá mandando um abraço para Evásio. Ju, a palavra final é que fica... Obrigada, minha gente. Obrigada, deputado, pela sua participação, por todos os esclarecimentos. Obrigada a todo mundo que estava com a gente na live no YouTube. Não pude falar o nome de todo mundo, mas um cheiro. Amanhã estaremos aqui bem cedinho de novo. Até amanhã. Quando a vida continua, a vida continua. Fabinho, a palavra final que fica. Só para falar ainda sobre o PT aqui, o mandato de Jackson Macedo à frente da presidência do Diretório Estadual foi prorrogado por mais 2 anos. Viu? Mais 2 anos. Mais uma dor de cabeça para meu amigo Luciano Cartacho. Coxinha, por favor, eu preciso encerrar o programa hoje com a bandinha nossa. Se ele estivesse aqui, como ele sempre fazia, ele dizia isso. Com erros e acertos, o programa de hoje é dedicado a... Não é Luiz. Se ele estivesse aqui, mas eu sei que ele está lá em cima, com erros e acertos, o programa de hoje é dedicado ao meu pai, Bernardo Filho, que se vivo estivesse, no dia 14 de fevereiro, hoje estaria completando
76 anos de vida. Eu tenho certeza que ele está lá em cima orando por todos nós. Não desliga Já pensou Fabão, inteligente como é, com aquele vozeirão de Bernardo? Meu Deus do céu. Salve a Bernardo. Saudosa memória. Você sabe que eu demorei muito a entrar em rádio por causa disso, né? Queria ter voz, não tinha voz. Sempre fiz comunicação por causa dele. E não era que ele fazia impostação de voz, não é isso? Falava do mesmo jeito. Era o normal dele, conversando com você ali embaixo, era aquilo mesmo. Ele era autêntico em tudo que fazia. É verdade, essas alturas a gente já estava se organizando para tomar uma mais tarde. Vó, não desliga o som do teu rádio, não troca de sintonia, vem muita música boa aqui na Pop, com Rafael Bambam e muita música, mais jornalismo, mais informações na Pop, com Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com Hora H, e amanhã, 18 horas, amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha, comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Olha o fiado folia do Armazém Paraíba, gente!